Olá, galera do OpaCast, estamos iniciando mais um episódio de um dos melhores podcasts de negócio da região norte do estado do Ceará. Fico feliz em ter a sua presença aqui junto com a gente, participando, interagindo, e eu já faço de cara aquele convite especial. Acompanhe as nossas redes sociais. Se inscreve aqui no canal do YouTube, faça com que essa informação chegue para você assim que a gente publicar. Como? Se inscreve no canal, ativa as notificações e curte aqui esse vídeo que você está assistindo agora, esse episódio, porque a plataforma vai entender que esse conteúdo está sendo importante para você e vai entregar para pessoas que têm o mesmo perfil que você. Se você está aqui, com certeza você tem um perfil de pessoas que querem ser ainda mais vencedoras do que já são, tá bom? E ainda mais, nós estamos também no Spotify. Clica nesse QR Code aqui, ó, faz a leitura do código aqui do QR Code. Você vai direto para o nosso canal no Spotify. Lá, além de você ter todos os episódios do OpaCast, nós criamos uma série muito especial. São doses homeopáticas de conhecimento diário. Todo dia, 5 horas da manhã, você vai ter o Despertar em Minutos. Conteúdos que vão ajudar você a ter um despertar, um amanhecer, um iniciar do teu dia da forma mais produtiva possível. Então, consuma sem moderação. Beleza? Combinado assim? Agradecer os nossos parceiros. Ibiapaba 24 Horas, meu amigo Evaldo. Também o Silas e a Ayla da Premibir e também da BN Cacau se prontificaram de mandar deliciosos chocolates produzidos aqui na região da Ibiapaba. Também cervejas produzidas aqui na região da Ibiapaba. Sim, tudo isso aqui na nossa Ibiapaba nós temos. Então, agradecer a parceria e a confiança de vocês em nosso projeto. Agradecer também a parceria do Estúdio Noir, né? Esse parceiraço que desde o início vem nos ajudando na produção dos nossos conteúdos. Agradecer também o Fortibe, na pessoa do presidente do Fórum de Turismo da Ibiapaba, Thiago Ismar, que também é empresário e proprietário da Pousada Ramiros. Sem a ajuda de vocês e o apoio, a gente não estaria realizando esse projeto tão grandioso que tem como objetivo impactar a sua vida, que está aí do outro lado. Centenas de pessoas acompanham a nossa programação. Se pelo menos uma foi impactada com o conteúdo de cada episódio, nosso objetivo ele está sendo cumprido, tá bom? Vamos lá para o nosso episódio de hoje do OpaCast, começando esse mês de julho, trazendo muito conhecimento, muita coisa boa para você colocar em prática em relação à gastronomia. Nós vamos falar hoje sobre o fortalecimento da identidade do turismo através da gastronomia aqui na nossa maravilhosa Ibiapaba. Então, quero começar, óbvio, saudando aqui os convidados da mesa, conversando por ela, né? Como diz, né, tem a história do Bendita Sois entre as mulheres, né? Bendita Sois entre os homens, né? Chama ela, que é consultora de turismo e gastronomia, Gabriela Bueno. Gabi Bueno, seja bem-vinda ao OpaCast. Muito obrigada. É um prazer estar aqui, vai ter muita conversa legal, muita novidade. Com certeza. Temos muita informação nova, quentinha, da Serra da Ibiapaba para compartilhar. Eu adorei os patrocinadores, eles estão bem alinhados com o que a gente acredita para o turismo, para a gastronomia da nossa cidade, da nossa região. Coisa boa. Vamos juntos. Então bora, aproveitar um ensejo aqui, a deixa da Gabi. Se você ainda não é parceiro do OpaCast e deseja que a sua marca apareça aqui nas nossas redes sociais, o seu produto esteja aqui sendo degustado pelos nossos companheiros, que nem a BN Cacau fez aqui um kit maravilhoso para a gente presentear, né, o Gutierrez e a Gabi, porque o Joe, ele disse que abriu o kit dele aqui para a gente degustar na apresentação. Então, faça que nem eles, venha junto com a gente para participar dessa parceria de sucesso. Como eu já apresentei a Gabi, vamos recepcionar também ele que faz parte do Empório São José, lá de São Benedito, né? Grande empresário que tem aqui, ó, destaque como diamante do selo Sebrae Diamante, referência na região da Ibiapaba, esteve recentemente participando da FISPAL, maior evento de alimentos e bebidas da América Latina. Não é fraco não. Com vocês, Gutierrez Costa. Bem, gente, maravilha. Quero também agradecer o convite de estar aqui, compartilhando com vocês dessa mesa. Pessoas honradas, amigos, que tem muito a contribuir aqui na região da Ibiapaba, né? E dizer para os nossos telespectadores que estão nos acompanhando aí que vai ter muita coisa boa. Fica atento, que hoje o podcast está daquele jeito. Com certeza. Pronto, preparado e querendo. E vamos receber ele, que dispensa apresentações. O primeiro episódio do OpaCast
foi gravado com ele. O podcast, né, o OpaCast, nasceu de um desejo no meu coração de sempre ter um projeto como esse, mas houve um alinhamento a partir do Sebrae e essa conversa foi justamente com ele. E na semana posterior, a gente já estava colocando em prática, porque ideia boa é para ser colocada em prática. É que nem vacina. Vacina boa é no braço? Pois é, então ideia boa é sendo colocada em prática. Então com vocês, ele que é sócio aqui já do OpaCast, Joe Maglos. Carlos, tava com saudade de vir pra cá, né? Então quer saber de viajar, cara? Agora. Nada, queria agradecer a oportunidade. Sempre é uma honra estar aqui no OpaCast, né? Saber que o OpaCast vem crescendo cada vez mais e a gente vem trazendo pessoas reais no nosso território para trazer exemplos muito bons para outros empreendedores, inspirando novos negócios. E eu acredito que o podcast de hoje promete. Com certeza. Então, Gabi está aí acumulada de conhecimento. Gutierre, muitos exemplos bons e práticos, né? Empresário de referência para a gente. Então, você que é do segmento de alimentação fora do lar, fica ligado. E você que é empreendedor, tem um negócio, esse programa é para você. Com certeza. Gente, ó, e assim, falha minha, né? Nosso amigo Isaac aqui, toda gravação ele me cobrava e eu, desde que nós ganhamos essa premiação do Troféu Empreender, ano passado, que a gente foi receber esse ano, eu ainda não tinha trazido a placa para cá. Então, por favor, Diogo, traz para cá, deixa eu mostrar aqui pro pessoal essa referência aqui que nós recebemos para fazer o registro, né, do Troféu Empreender, que é uma realização aí da Assembleia, também do Grupo Povo de Comunicação, Sebrae, grandes empresas que vão lá e são avaliadoras desse projeto. E nós fomos lá representando a Ibiapaba. Se eu não me engano, são 2 empresas apenas da Ibiapaba que tem esse troféu, não é isso, Diogo? Que eu lembre, só você. É só o OpaCast, então. Só o OpaCast. Pois é, então tá aí, ó. Exclusividade do OpaCast. Essa conquista aqui é nossa, é para você que está do outro lado, é para esse cara que está aqui atrás da câmera, meu amigo Isaac, é para todos aqueles que nos ajudam, nos apoiam para fazer com que esse projeto ele chegue até a você dessa forma, bonito, bem elaborado, bem estruturado e que essa informação, todas as que compartilhamos aqui, ela possa fazer a diferença na sua vida, que é o principal objetivo do OpaCast. É nossa. Maravilha. Tá lá? Vamos. Bem, apresentações devidamente realizadas, né? Já vou logo pedir, porque esse episódio promete, como o Joe falou, o Gutierrez falou, e a Gabi disse que tem bastante conteúdo para compartilhar com a gente. Temos muita novidade para falar. Não é isso? Então, meu amigo Isaac, assim que você puder, você já traz logo cerveja da Premibi, que é para a gente brindar e selar esse momento. Mais uma vez agradecer a parceria da Premibi, mandando os produtos aqui para a gente degustar, recepcionar da melhor forma os nossos convidados. Mas eu gostaria que a gente começasse o nosso bate-papo falando sobre esse evento, né? Como eu disse, o maior evento de alimentos da América Latina, que foi a participação de vocês na FISPAL. O que é esse evento? Joe, você que encabeçou, fez articulação para levar esses empresários até esse evento, fala para a gente o que é a FISPAL e qual a importância da participação da Ibiapaba nesse grande evento. Beleza, Carlos. A gente teve a oportunidade de ir para São Paulo, né, passar 3 dias de imersão, e aí tivemos aí a presença do Gutierre, representando o Empório São José. Tivemos também a Alessandrina, que é da Casa de Engenho, o David, do Julieta, e outros empresários que participaram dessa missão empresarial, no sentido de a gente extrair o máximo possível de inovações e tecnologias que tem para o segmento. Certo. Então, hoje será uma oportunidade da gente comentar um pouco, né, do que a gente vivenciou lá, até mesmo para quem está nos escutando, poder acessar essas informações, aonde a gente vai disponibilizar o link no final, para quem quiser, e também aproveitar e compartilhar do que a gente viu lá de novidade, né, referente ao evento. Então, assim, eu acho que o Gutierre tem até mais informações. Pois é, o Gutierre está aqui representando os empresários que estiveram lá, como você citou, Casa de Engenho, Julieta e diversos outros. Fala um pouco pra gente, Gutierre, como é que foi essa experiência de participar do maior evento de alimentos e bebidas da América Latina? Mais uma vez, boa tarde a todos, né, que estão nos escutando aí. Mas
eu queria fazer uma ponderação em cima do Sebrae, inicialmente. Ele nos oportunizou que nós estivéssemos lá, capitaneados aqui pelo nosso querido Joe, e para mim, foi a primeira vez que eu participei, né? A FISPAL agora em maio, foi de 27 a 30 de maio, então foi recente, muito recente. E lá a gente chega um pouco de olhos vendados e sai com a cabeça explodindo de ideias. Massa. Né? Por quê? Porque você começa a ter contato com as tendências, contato, o network com pessoas do seu segmento principalmente, e aí as experiências exitosas que eles tiveram nos seus negócios acabam trazendo para a gente. E às vezes a gente está enfrentando uma dificuldade numa situação, e aí, às vezes, numa simples conversa ali, o cara, rapaz, faça assim. Né? Então, vai desses pequenos detalhes até as tendências de maquinário, de movelaria. Aí você consegue ter acesso a inúmeros fornecedores, que hoje, às vezes, a gente que trabalha com essa parte de alimentação, tem um pouco, às vezes, de dificuldade em insumos, às vezes não chega aquele produto específico para você. E a partir dessa imersão que nós fizemos lá, você tem acesso a milhares, a N fornecedores, que aí você vai ter uma tranquilidade maior em saber que você vai estar garantido em ter aquele insumo que você precisa, né? Lá no seu estabelecimento. E diante disso, para mim também foi uma experiência muito boa, porque muitos dos colegas que estiveram conosco aqui, dos empresários ibiapabanos, alguns deles eu nem conhecia. E aí gerou esse network interno que foi extraordinário. Porque a partir dali a gente desenvolveu uma amizade. E fortalece o segmento na região, né? Você tem uma troca de experiência, apesar de serem municípios diferentes, mas a gente está cada vez mais buscando essa unidade territorial, né? Acho que desde a criação da Agência de Desenvolvimento Líder, houve muito a compra da ideia de todos os municípios, né, diversos formadores de opinião, abraçando essa causa. Exato. De que somos todos ibiapabanos, né? Então, um momento como esse é importante para você ter essa troca de valores, de experiência. Foi muito engrandecedor, né? Foi muito engrandecedor em todos os aspectos. Na ida, você vai fazendo esse network, conversando, né, e ampliando as suas ideias. E lá era um local gigantesco. Você tinha, por exemplo, no meu espaço, que é o Empório São José, que é a parte de cafés e cafeterias, eu tinha N stands lá, falando de técnicas, de maquinário, de insumos, de novidades que estão para chegar aí no mercado, né? Lá já é a vitrine para essas empresas que também estão apresentando para a gente, que somos consumidores e também clientes. Então, a gente chega de lá, um juízo fervilhando, eu quero fazer, vou fazer como é que vai ser feito, né? E isso aí foi eu costumo dizer que o Sebrae tem sido também um divisor de águas no nosso negócio. Inicialmente a gente foi lá participando do selo, e aí o selo também trouxe esse olhar diferenciado para os nossos processos e tudo. E aí agora vem consolidando com essa imersão que nós fizemos. Aí você diz, mas foram 3 dias. Exatamente, foram 3 dias, meu amigo, mas o negócio foi pegado. Muito bom mesmo. Foram 3 dias, Carlos, que você... Acho que o pé doía de tanto você andar, de tantos fornecedores que tem reunidos no Brasil e fora do Brasil. Reunindo mais de 10 países, né, que trabalham com tecnologia para o setor de alimentos e bebidas. E além dos expositores, ainda eu acho que deveria ter painéis também, né, de troca de conhecimento, palestrantes lá. Lá tinha palestras, oficinas, né, você tinha acesso a manusear os equipamentos que você tivesse ali um interesse em conhecer melhor. Tinha os técnicos das fábricas que estavam lá para esclarecer como era o melhor tipo de funcionamento, como é que aquele equipamento poderia ser útil no seu estabelecimento. Porque às vezes você tem uma ideia, esse equipamento X aqui eu acho que encaixa no meu negócio. Mas quando você conversava com o técnico, ele dizia, rapaz, eu acho que o seu não vai ser isso aqui não, acho que o seu é esse daqui. Porque isso aqui vai lhe entregar isso, isso e aquilo outro. O cara, porra, não tinha pensado nisso. Né? Então isso aí não tem preço no mundo que se pague. Muito então bom. Você tem acesso à informação, ao conhecimento, né? E eu acho que todos os que estiveram lá, se estivessem aqui também, estariam dizendo a mesma. Os outros que foram, fecharam negócio, fecharam parceria, contrataram. Tem inovação e tecnologia hoje já em restaurantes da Serra da Ibiapaba, que foi uma colheita da FISPAL. Que foi que de vai lá estar, mesmo, inclusive, né? já no festival. Fechamento de negócios lá, né? Exatamente. Que vai estar aqui no festival, vamos estar já colocando em prática coisas que foram aprendidas no festival. Uma outra coisa também, Carlos, é assim, parece que as coisas acontecem de maneira assim muito rápida, né? A gente lançou esse projeto do
Qualifica a Gastronomia Ibiapaba e, consequentemente, já começaram a surgir essas oportunidades a partir do projeto, né? Acho que a Gabi vai falar mais adiante de como foi a concepção do projeto que a gente está montando aqui na região. Um dos propósitos do Sebrae é fortalecer cada vez mais a gastronomia do nosso território, e imersões como essa colaboram muito para o desenvolvimento dos pequenos negócios. E o projeto Qualifica a Gastronomia Ibiapaba, uma iniciativa do Sebrae que nasceu aqui na região. Acho que tem um apoio total do Fórum de Turismo da Ibiapaba, que defende, né, o fortalecimento do turismo, e a gastronomia ela é muito importante como indutor. Né? Nós tivemos aí no Qualifica a Gastronomia Ibiapaba, no lançamento, o sorvete de pão tripinha, que é algo de pão tripinha, olha que é algo muito Na comum. chapa. Né? E na FISPAL, né, inovação não faltou. Nós tivemos acesso a pavilhões só para quem tem empreendimento de pizzaria, um pavilhão só para quem trabalha com sorveteria, tivemos um pavilhão para cafeterias também, e diversos outros segmentos. Fora sistemas para Parte tecnológica. Fora as palestras, por exemplo, a gente escutou palestras específicas para donos de bares, restaurantes, donos de pizzaria, né? E como fazer uma gestão eficiente. A Gabi vai até mais falar adiante sobre os problemas que nós identificamos nos empresários aqui na nossa região. Nós temos esses dados e a gente vai Tá em primeira mão. compartilhar para você, viu? Olha aí. Vamos. Antes da gente dar continuidade, vamos só fazer um brinde aqui, agradecer mais uma vez o pessoal da Premibi, né? Aqui eles fazem cerveja de verdade, produção exclusiva aqui da Serra da Ibiapaba. Então, saúde. Viva a nossa gente. Ibiapaba, né? Viva a gastronomia da nossa região. Opacast. Viva o OpaCast, delícia. Bem geladinho. O OpaCast vem transformando o negócio aqui na nossa região. Meu amigo. E por a gente falar em negócios, como é que vocês, Joe, Gutierrez, Gabi, na visão de vocês, né? Como a gastronomia ela pode se tornar uma ferramenta poderosa para fortalecer ainda mais a cultura de uma região como a nossa? Porque a gente sabe que nós temos aqui uma variedade, né? Um leque enorme em relação à gastronomia. Nós temos hoje da comida japonesa até a comida regional, né? Regional, italiana e assim, tudo de muito boa qualidade. Verdade. Hoje, às vezes a gente sai aqui para visitar, para ir em Fortaleza, resolver algumas coisas, e a gente vai para alguns restaurantes lá que os nossos aqui não deixam a desejar para esses de lá. Entrega qualidade. Qualidade, né? Verdade. E se a gente for citar, tem diversos aqui, do Tianguá ao Ipu, enfim, temos experiências Essa grandiosas. pergunta é Como que a gente maravilhosa, pode assim. ver, né? Como isso acontece na nossa região, Gabi? Então, assim, essa pergunta, eu acho que a gente se fez essa pergunta no início do projeto, né? Eu já vinha com esse questionamento antes de... Eu estava no lugar certo, na hora certa, assim. Eu adorei o projeto do Qualifica Gastronomia, porque eu acho ele muito assertivo. E ele veio para somar com outras ações que o Sebrae já tem no território da Serra da Ibiapaba, que são né, ações estruturadas e consolidadas dentro do município e dentro da região como um todo. Quais ações? Quando a gente fala, por exemplo, do Prato Qualifica, a gente já está falando de comprar do pequeno, comprar do local, valorizar quais são os nossos insumos da nossa região, valorizar a nossa cultura local. Então, a gente fortalece toda a economia que é daqui. Mas espera aí, antes da gente entrar nessa seara, o que é o projeto Qualifica? Porque o pessoal que está acompanhando a gente não teve acesso a essa informação ainda. Não, vamos lá, O que então. que é o projeto Qualifica? Então, o Prato Qualifica Gastronomia Ibiapaba é um projeto segmentado para os bares, restaurantes, padarias, açaí, sorveteria da Serra da Ibiapaba, que hoje eles representam 55% do trade turístico da Serra da Ibiapaba, é composto pelo setor de alimentação. Então, o Sebrae, através do Joe e do Magalhães, ele resolveu segmentar e trabalhar de forma estruturada para entender qual é a demanda e qual a necessidade do empresário de gastronomia, porque é muito específico. Esse programa, ele é óbvio, né, idealizado pelo Sebrae, Isso. mas ele compete só a região da Ibiapaba ou isso é uma realização nacional Sebrae? É um projeto de inovação da Serra da Ibiapaba.
Inclusive um Ibiapaba método de inovação. diferenciado, né, cara? É começar a mexer com o pessoal lá fora, aí o pessoal vai ficar incomodado, aí já vem cutucar. Como é que é esse negócio? Fale isso não, cara. Uma outra coisa também, presta atenção, quando a gente vê alguém se destacando, né, e o que normalmente as pessoas fazem, né, é começar a cutucar. Por que tá fazendo? Aquelas que têm a mente e a visão pequena, mas quem tem uma visão próspera, sustentável e acolhedora, chega e diz assim: ei, cara, eu quero fazer parte. Ei, cara, eu quero fazer esse negócio acontecer com mais força e mais potência. Verdade. Né? E eu acredito que a gente precisa fazer com que esse projeto ele saia daqui, como você disse, que é exclusivo da Ibiapaba, e ele possa ganhar o país inteiro, porque foi colocado aqui e a gente ser referência novamente, né? Uma outra coisa, Carlos, a gente tem uma rota turística aqui na nossa região, que é a Rota Mirantes da Ibiapaba, e como a Gabi falou, um dos principais objetivos do projeto do Qualifica é cada vez mais melhorar e qualificar o destino. Certo. Porque aí nós estamos recebendo pessoas de fora, de outras regiões do estado do Ceará, até internacionalmente. Então, hoje, a gente pode dizer que as pessoas podem ter experiências diferentes a partir de um fortalecimento da cultura, da identidade regional, que é o que a Gabi vai trazer para vocês aqui. Né, Gabi? Que é a apresentação que você trouxe? Isso, trouxe uma apresentação. Então, vamos fazer o seguinte, o Isaac vai colocar na tela, aproveitar, enquanto ele está colocando esse material na tela, eu quero te fazer um convite. Se você ainda não conhece esse projeto, a gente vai deixar na descrição aqui do vídeo um link para que você possa ter acesso a mais informações. Maravilha. Rede social, Perfeito. Apresentação, vai estar aqui na descrição desse episódio. E também aproveitar para mais uma vez convidar você para se inscrever em nosso canal. E se você tem alguma dúvida em relação a esse assunto, deixa nos comentários aqui, que todos que estão participando vão ter acesso e vão lá comentar posteriormente. Beleza? Show de bola. Gabi, Vamos lá. esses slides é sobre o projeto Qualifica? É do Qualifica. Do Qualifica, certo. Um projeto que a gente iniciou esse ano, que foi fazer um mapa gastronômico afetivo da Serra da Ibiapaba. E foi uma construção coletiva. A gente foi nas 9 cidades da Serra da Ibiapaba visitar a Secretaria de Turismo, de Agricultura, Mercado Público, feiras ao ar livre. E a gente fez workshop participativo com metodologia de horticafé, uma construção coletiva para a gente identificar quais são os produtos que tem produzidos aqui, qual é a época deles, receitas tradicionais. E não só a comida, mas quando a gente come aquela comida, com quem a gente come, porque a cultura alimentar, ela não é só o insumo, mas o fim que a gente dá para ela. Né? Então, por isso, o nome de um mapa gastronômico afetivo. Afetivo. Claro que aqui não cabe todos os nossos sabores. Eu quero dizer que a gente tem 50, 100 vezes mais que isso. Ele é ilustrativo, ele é simbólico, mas ele representa um pouquinho da nossa gastronomia, do pouquinho que a gente tem enquanto cozinha tradicional da Serra da Ibiapaba, com grandes surpresas. A gente tem aí um mosaico de sabor, de potência incrível. E, assim, é muita coisa bonita. Antes de chegar nesse projeto, eu fiz uma pesquisa com 400 turistas da Serra da Ibiapaba, que eu queria identificar qual era o principal potencial da gastronomia para o turismo rural da Serra da Ibiapaba. E eu fiquei um ano pesquisando isso. Quando eu pesquisei isso um ano, eu achava, tinha uma hipótese, que a pesquisa ia apontar para... política de inovação. Uma cultura mirtilo, que está na região, pitaia, que está na região, cogumelo, que inclusive minha família produz, que tem na região, e eu achei que os turistas queriam encontrar isso na nossa região da Ibiapaba. Porém, eu coloquei todas as culturas disponíveis, né, com base na nossa produção. E os turistas me mostrou que queriam o quê? Conhecer o café da Serra da Ibiapaba, através do terroir, com maior índice de interesse e menos de 1% de rejeição. Isso é inacreditável quando a gente vem trazer o café. Por quê? Porque a gente tem uma rota do café verde em Guaramiranga e o turista pesquisado diz, não importa que a gente tenha uma rota ali. Eu quero saber qual é o terroir do café da Serra da Ibiapaba. Isso é que me interessa tanto quanto. Isso não vai diminuir um projeto, ele vai somar no mosaico do que a gente tem aqui. E o outro produto que deu empate foi o engenho, tanto para a produção de rapadura quanto para a produção de cachaça na mesma medida. Eles querem isso. Rapadura, cachaça, engenho, farinha, casa de farinha. Eles querem a nossa cozinha tradicional. Experiência raiz mesmo. Exatamente. Porque assim, eu acredito que as outras culinárias, o cara já encontra em outro canto. Ele quer aproveitar e saborear da culinária regional, né? Exatamente. Eles querem vir assim, a Serra da Ibiapaba, ela tem um nome, ela tem um mapa, a gente sabe que a gente tem um monte de bioma aqui, a gente sabe que a gente é riquíssimo geograficamente, e a gente tem Mata Atlântica, inclusive, né? Que é uma coisa bem especial para nossa região, e eles querem saber qual é o sabor da Ibiapaba. Eles não querem só um nome e lugar, qual é o sabor da Serra da Ibiapaba.
Eles querem entender isso e eles querem ter experiências da cultura gastronômica local. E isso está alinhado com o Plano Nacional de Turismo. Isso está bem alinhado com o Plano Nacional de Turismo, porque hoje o turista, não só o turista, mas o movimento mesmo de slow food, quer viver mais lento, uma comida mais lenta, eles querem um produto que não é mais local, é o hiperlocal. Eles não querem tomar o café, eles querem saber de onde é produzido, como é produzido, eles querem fazer toda uma análise sensorial, uma imersão, uma vivência, com base no que a gente já tem. E é importante ter a presença do Gutierrez aqui, porque você é o cara que está lá na ponta. Você é quem está lá na ponta e tem essa devolutiva do pessoal, né? E por o teu segmento ser um empório, né? E o que a gente estava conversando aqui em off, que até parabenizei você, que é um empório ter a carta de vinhos que você tem. Hoje o estado do Ceará, né? A cada ano que passa, ele aumenta os indicadores de consumo de vinho. Muito recentemente isso, né? Nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos nós tivemos aí um crescimento, assim, bem significativo. E aqui no estado do Ceará, principalmente, a gente já consegue encontrar bons rótulos e principalmente, por exemplo, em um empório como o seu. Como é que você sente todo essa, vamos dizer assim, esse levantamento que a Gabi trouxe na parte teórica, lá na prática, lá na ponta? Na verdade, isso foi bem legal vocês terem tocado nesse assunto. Por quê? Porque esse tipo de experiência dos vinhos, de uma bebida tradicional, você consegue encontrar em várias regiões do estado e do país. Mas quando você traz uma experiência dessa, como a Gabi está falando, de a gente pegar, esse café aqui, por exemplo, é produzido aqui em São Benedito, é assim assado o processo, vou elaborar ele aqui para você tomar, a história dele é essa, de uma família tal. Se você quiser o empório, isso aqui é uma coisa para o futuro que a gente está imaginando, mas o empório pode levar você até lá a fazenda produtiva, que justamente faz parte dessa experiência que a Gabi está compartilhando. Cara, e isso aí, né? Eu vou dizer um negócio. Ano passado, nós estamos em junho, né? Um pouco antes dessa época, nós tivemos, eu estive no Rio Grande do Sul justamente no período que teve as enchentes. E é algo que a gente vê muito lá. E por mais que o período que eu estava fosse um período muito delicado, mas incrível como a postura do gaúcho, a postura de como eles recepcionaram, porque assim, eles tinham todo o motivo do mundo para estar lá e atender você de qualquer forma, porque seria compreensível pelo que estavam vivendo. Mas cara, todo local que a gente chegava, atendimento impecável. Nós comemos o crepe no centro da cidade, nos cantos mais simples, num quiosquezinho, até o restaurante mais alinhado da cidade a gente teve presente. E todos com o mesmo padrão de atendimento, tudo com a mesma linha de atendimento. E é o que você está falando, ainda não acontece aqui, mas todos lá compartilhavam não só da gastronomia, mas da experiência, da vivência. Você chega num restaurante para comer um prato italiano, o cara traz a origem de onde é e tal. Esse vinho aqui você quer marcar amanhã para fazer uma visita na vinícola e tal. Legal esse exemplo que tu trouxe. Muito bacana, cara. E eu tive a oportunidade de acompanhar Gramado por muitos anos. E o que eu quero dizer? A diferença de Gramado para a Serra da Ibiapaba é uma. Foram 50 anos de investimento em associativismo e cooperativismo. Isso. Foi um trabalho de base. Quando o Joe chega numa reunião com um monte de empresários do segmento de alimentação, oi, gente, tudo bem? Vamos criar um grupo de trabalho? Vamos criar uma associação? Vamos lá, Brag, vamos junto pela mão e vamos criar um circuito gastronômico aqui? Vamos criar um menu pool? Vamos fazer uma estrutura de base? Tipo, o Joe, ele não olha curto prazo, ele olha longo prazo. Ele olha assim, não, vamos criar uma estrutura aqui pra gente ter um trabalho, né, de médio e longo prazo pra gente conseguir colher frutos pro futuro. Porque não é da noite pro dia, a gente não muda a cultura local da noite pro dia. E isso é legal de falar, que tem um trabalho do Sebrae que é de fortalecer esses movimentos, porque a gente não consegue sozinho. O turismo, ele é coletivo. E é importante essa colocação que você trouxe, por quê? Porque hoje há muito essa comparação, por exemplo, Guaramiranga, né, por exemplo, da nossa região, e há muito essa comparação com Gramado, por ser uma região fria também, serra e tal, Mirantes e tal, tudo isso. Mas as pessoas precisam entender que eles começaram primeiro que a gente. Eles tiveram essa visão
do associativismo. O amadurecimento Amadureceram, coletivo, até mesmo cultura, né, gente? A cultura da região é diferente da cultura nossa aqui do Nordeste. Então, mas entendam. E assim, sem bairrismo, né? Cara, o que nós temos de mirantes aqui, dá para construir 20 Skyglass daquele. É verdade. Pra gente ter vistas tão bonitas ou até mais bonitas do que a gente teve lá. A Serra da Ibiapaba tem um potencial gigantesco, né? Muito grande. Recentemente, num desses programas mais tradicionais da TV, que tem de gastronomia, né? Teve um participante que estava lá até a parte da confeitaria. Esse programa era exclusivo da confeitaria. Uhum. E um dos que estava participando, chegou lá, teve uma prova que ele teve que realizar. E os chefes lá, você tem que fazer isso aqui. Cada participante fez a sua amostra lá e tudo. Quando chegou na vez desse chefe, o chefe Henrique Fogaça, daqueles lá, que estão bem conhecidos, rapaz, qual foi a sua inspiração para fazer esse trabalho? Aí o cara olhou para ele, foi a Amazônia, aí falou vários locais, disse, rapaz, não, foi a Serra da Ibiapaba. Foi a Serra da Ibiapaba, eu estive lá, gosto inclusive de frequentar muito a Serra da Ibiapaba, é um local maravilhoso, então o cara explodiu ali a nossa região. Explodiu a bolha, né? Aí o cara, poxa, onde é essa Serra da Ibiapaba? Furou a bolha, né? Furou a bolha. Né? E eu acho que aí esse programa do Sebrae, né, o Qualifica Ibiapaba, também tem essa missão, que é de criar e fomentar esse bairrismo que nós estamos comentando dentro de nós mesmos, de cada um, né, para que a gente possa estar aí fortalecendo, buscando, mostrando que a nossa Serra da Ibiapaba realmente tem um potencial gigantesco, né? Como você falou, lá em Gramado, aqui nem se compara. Mas tem que ter um trabalho por trás. Tem que ter um trabalho de criação. Base, de criação. Certeza. Gabi, a autoestima também é fragilizada da comunidade local. Demais. Acha que uma casa de farinha não é digna, um local que faz bolo manzap, isso é rico e é incrível, a gente se encanta com isso, a gente quer ver o que a gente é. Eu acho que a gente não vai criar um cenário. E assim, a gente pode... Hoje nós já temos um grande passo. A essência mesmo. Hoje nós já temos um grande passo, que é o Genesis Park. Olha a potência do Genesis Park. Eu fui lá, tive a oportunidade de ir lá, de visitar com minha filha, com minha esposa. E assim, gente, é uma experiência que você... imagina assim, gente, isso aqui é no estado do Ceará, isso aqui é na Serra da Ibiapaba. E são momentos que ficam. Na hora que tem a visitação para entrar numa tela como fosse o cinema, tem uma parte lá que o dinossauro, não sei se é uma baleia, enfim, na água, aí molha a gente. Cara, isso ficou na cabeça da minha filha, que quando ela vê a baleia, ela disse, papai, vai molhar a gente, né, papai? 2 anos de idade. E olha a riqueza que nós temos aqui na nossa região. Agora, Gabi, esse projeto Qualifica. Isaac, põe na tela novamente, por favor. Ele já está em andamento? Existe a possibilidade de quem não acessou ele ter acesso a esse projeto do Sebrae? Como é que funciona para as pessoas participarem? Existe, né? O Sebrae eu chamo de mãe. É o nosso Ministério do Turismo Sebrae perene, todos, que né? chega e abraça. Então, tem sim. É só procurar o escritório do Sebrae, né, Diogo? Tá lá de portas abertas, só esperando. E Existe alguma taxa que o empresário paga para poder participar desse evento, desse treinamento? Pelo contrário, Carlos. É um projeto do Sebrae que a gente faz o diagnóstico 360 na empresa, sem custo nenhum. É claro que o Sebrae é uma instituição que ele cobra uma contrapartida do empresário, no sentido de ele aproveitar a oportunidade das ações que o Sebrae... Compromisso, né? É compromisso. Então, o Sebrae não cobra muita coisa, não. Cobra mais o compromisso do próprio empresário em ele desenvolver o próprio negócio dele. Porque a gente enxerga que a partir redundante, né, cara? Porque a gente enxerga que a partir do momento que o negócio ele começa a ser mais sustentável, ele começa a empregar mais, comprar localmente, e isso começa a dar dinamismo econômico, né, para um município ao qual o empresário faz parte. Então a gente pensa no desenvolvimento do nosso território, como eu sempre coloco para você. Por isso que eu acredito muito no cooperativismo e no associativismo, né, como forma de nos organizarmos e criar um desenvolvimento a partir disso. A partir do momento que surgiu o Fortib, Agência Líder e outros movimentos no território da Ibiapaba, isso vai promovendo e vai instigando o poder público a entrar junto conosco, né, nesses desafios, né? E o programa ele já foi dado o start, né? A Gabi está conosco aí desde o início do programa. O Gutierre faz parte desse programa.
Não é à toa que a ida dele para São Paulo já foi uma ação dentro do nosso projeto. Então, assim, o Sebrae pode entrar, né? Mas você tem que abrir a porta. Então, Verdade. se você abrir a porta, eu entro. Não, Carlos? Tu deixou eu abrir a porta. Tu abriu a porta para mim, eu entrei. E aí mudou as coisas, não mudou, não? Com certeza. Agora, Gabi, aqui é o mapa, como você falou, alguns elementos que representam a gastronomia da nossa região. Só que é para além disso, claro, né? Sim. Tem um individual por cidade, a gente fez também um plano de ação, que é de qualificação. Eu diria que à luz da cultura alimentar, nesse aspecto, a gente tem a faca e o queijo na mão, só falta vontade. Porque diferente de outras regiões, né? Por exemplo, nós somos o 4º polo gastronômico do Ceará. Fortaleza, Jericoacoara, o polo gastronômico de Jericoacoara e do Cariri. E na Serra da Ibiapaba nós somos o 4º polo gastronômico com 1.600 CNPJ de alimentação. E nós somos um dos poucos que tem a produção agrícola. 37% da produção agrícola sai do estado do Ceará. Diferente de Jeri, que tudo vem de fora. Então a gente tem todos os insumos locais, com o frescor, com a qualidade. A gente Isso tem... sem falar naqueles que ainda estão na informalidade, né? Isso. 1.600 empresas de alimentação formais. Inclusive, o programa Qualifica já tirou muito da informalidade. Muita gente quer ser atendido pelo programa e vai lá e se regulariza. Porque para ele participar, ele precisa ter um CNPJ, ter o CNPJ isso. ativo. O Sebrae Que trabalha bacana. com CNPJ. Tem alguma outra tela do projeto que Tem você queira várias. apresentar? Então, eu queria falar um pouco de dados, porque esse é um Isso. braço do programa. Mas o grande chefe tá na gestão. E aí eu acho que é isso que a gente tem que focar e falar mais sobre. Bacana. Tem algum slide sobre isso? Deixa eu só ver aqui. E, Carlos, um detalhe também é que, lendo um documentário do Ministério do Turismo, existem 3 motivos pelo qual uma pessoa se desloca de um ponto para o outro. Principalmente os turistas, né? Um deles é natureza, e nós temos isso aqui em abundância. Página 19. Como diz o cearense, vazando pelo ladrão, né? Vazando pelo ladrão. Essa é nova pra mim. Não conhece? Sabe o que é o Não. ladrão? O ladrão, Você sim. tem caixa d'água em casa? Tenho. Pronto, o ladrão é aquela... De que ela molhar seu teto, você vai saber o que é. E o segundo ponto é o patrimônio cultural nosso, né? Então nós temos isso ainda. Viçosa é uma referência, né? Ainda permanece com essas estruturas dos casarões e tudo. Preservados, né? Preservados. E o terceiro é a gastronomia, né? Então, o porquê que as pessoas se deslocam de um lugar para o outro para poder ter uma experiência gastronômica em um determinado local, porque enxerga que ali tem um diferencial. Então, dentro desse trabalho do Qualifica Gastronomia Ibiapaba, a gente quer desenvolver um trabalho que a gente possa despertar no empreendedor, no empresário, ele se apropriar da cultura alimentar local e inserir isso dentro do seu negócio e ganhar dinheiro com isso. E aí a Gabi vai trazer números para a gente alarmantes do diagnóstico que nós realizamos na nossa região. Por favor, Gabi. Vamos lá. Mas ainda falando sobre esse ponto do Joe, é bom esse olhar que a gastronomia é um grande indutor, né, de turismo, é de grande interesse do turista, a gastronomia. Saiu esse ano que a região do Pará é o destino número 1 de interesse do mundo para a gastronomia, e está no nosso Brasil. E a culinária paraense é fora de série, né? A gente tem um case de sucesso maravilhoso. Como é que eu não vou falar de Minas Gerais? Que a gente pensa em Minas Gerais, a gente pensa no pão de queijo, a gente pensa no cafezinho, na pamonha, no torresmo, no leitão à pururuca, no doce de leite. E tem uma cozinha análoga à nossa, porque é uma cozinha rural, uma cozinha raiz, com muito, né, goma, casa de farinha, com muito milho. Então, a gente já tem case de sucesso. E vejam bem, eu não tô dando exemplo de Europa. A gente tá trazendo exemplos de colonial. Tô falando de Brasil. E falando de América Latina, eu pego o Peru, que é uma grande referência. Que, como o colega aqui falou, o Gutierre, foi um chefe num programa desse reality show e se inspira na Serra da Ibiapaba para um prato. O Peru tá anos-luz na nossa frente quando ele cria pratos inspirados na cordilheira deles, no mar deles, na geografia deles, e eles levam a cultura deles pro prato na mesa. Valorizando ainda mais, né? Dando mais ênfase para nossa região. E o que região. é que eu quero aqui quando eu falo de economia? Que a gente também tem alguns problemas. Quando a gente só pensa em commodities, quando a gente pensa em café de commodities, esse modelo que o Brasil tem, aí o café bom vai para fora, inflaciona e a gente não tem acesso ao nosso café, que é um produto nosso. Então, eu não quero vender meu café, eu quero que o turista venha aqui e tome um café na cafeteria dele. Eu quero que tome o café do seu João Moita, do seu Gomes, o café lá do café de São Benedito. Eu quero que as pessoas venham para nossa cidade e tomem nosso café. Hoje a gente enfrenta um problema grande, eu tenho que falar disso, que é a segurança alimentar também, não parar, porque
O mundo resolveu comprar açaí inteiro, além do Brasil inteiro comprar açaí. O mundo inteiro está exportando açaí. A inflação do açaí dobrou o valor e as pessoas que tomavam açaí no seu dia a dia não têm mais acesso. E o mesmo acontece com a nossa carne, que a gente produz carne de excelência, somos um dos maiores produtores do mundo. Nossa carne boa está na exportação. E nossa carne para comer no nosso prato está mais cara. Né? E eu quero que as pessoas venham para cá, na nossa mesa, comer o que é nosso, no lugar de a gente mandar para fora. E que todo mundo tenha acesso ao que é nosso. Porque é nosso. Então, assim, ter esse olhar coletivo em relação ao pertencimento, à cultura e à economia. Hoje você vai comer a galinha caipira, cara, não é menos de 100 conto. Não é menos de 100 reais. É uns 110, 120. 110, e é difícil achar um local aqui na Serra. Você tem que pedir com antecedência. Pois, Carlos, vou fazer um convite pra você. Diga aí. Galinha caipira comigo. Rapaz, Eita. Olha, tá especial. Gravado, viu? Tá gravado, viu? Manda. Por favor, tá Mas isso registrado. aí foi muito deselegante. Comprou só o caso. não Tá vendo aí, ó? E aí a gente vai ficar só olhando. O Gutierrez, né? Com as melhores intervenções. Gente, aproveitar Seja por isso. Aproveitar o Vamos fazer um pirão, né? Pelo menos o pirão do caldo. Rapaz. Mas eu posso convidá-los? Claro, pode Por favor, sim. vocês são meus Sim, convidados. sim. Já que o João não Obrigada. convidou, Eu pensei assim, um ibiapabano que não come galinha caipira, eu fiquei triste, né? Gente, aproveitando o ensejo aqui, falando sobre gastronomia regional, eu quero fazer um convite para vocês. Depois o Isaac vai colocar o card aqui em algum local do vídeo do lançamento do Festival Brota, certo? Festival Brota é como se fosse o festival Comida de Boteco, né? Que normalmente acontece em Fortaleza, no estado do Ceará inteiro. Mas só que aconteceu um em Guaraciaba do Norte, e o OpaCast esteve lá. A difícil tarefa de ir lá, degustar todos os pratos, os lançamentos, né? O Isaac foi quem comeu mais. Ele tá aqui atrás da câmera, mas foi ele que comeu mais. Gente, pratos que tinham que ter a criação dele e que tinham que ter um ingrediente que era a cana-de-açúcar, o café, né, e o melaço, né? Os derivados da Os cana-de-açúcar. derivados da cana-de-açúcar e o café. Rapaz, cada prato mais delicioso que o outro. Cada prato mais delicioso que o outro. Então, eu convido você, o card vai aparecer aqui do lado, você acessa, beleza? Acessa aí e assista, porque ficou extraordinário. E muitos desses locais, viu, Gutierrez, ainda continuam com esses pratos dentro do cardápio. O pessoal gostou tanto Sucesso total. que eles ainda permaneceram com esses pratos dentro do cardápio. Mas, Gabi, você ia trazer esses indicadores do Vamos lá. Qualifica, né? Sim. Eu vou trazer alguns do estado do Ceará. A gente tem 50 mil unidades de alimentos e bebidas, que é bares, restaurantes. Todo estado. Do estado do Ceará inteiro são 50 mil, né? Padaria, lanchonete, açaí, sorveteria. Nós geramos 300 mil postos de trabalho dentro do estado do Ceará, então a gente está gerando emprego, está gerando renda. Eu digo emprego porque é formal e renda porque quando é na sazonalidade, a gente contrata mão de obra extra, né? Quando no período de alta estação a gente ainda recontrata. Precisa reforçar. Exatamente. E a gente gera mais ou menos 14 bi no estado do Ceará. Então, é um motor econômico, sim, no nosso estado e ele é muito expressivo. Muito bom. E eu tenho um dado muito legal, que é volume de venda de serviço, que é 7%. O que é que isso significa? Vamos dizer que eu vendo café, igual o meu amigo Thierry. Se eu vendi em um ano 1.000 cafés a R$5 e no outro ano eu vendi... Eu disse quantos cafés? R$5. R$5. 1.000 cafés. Mil cafés, E se eu vender R$5? no outro ano 1.000 cafés a R$6, eu só faturei mais porque teve inflação. Mas eu não tive um aumento real de volume de venda. Agora, o setor do Ceará está aquecido 7%. As pessoas estão consumindo mais fora de casa. A alimentação fora do lar, as pessoas estão buscando comer mais fora de casa. Então, esse é um aumento de 7%, é muito dentro da nossa realidade. Ele é expressivo e mostra um cenário bem aquecido. Porém, eu tenho alguns desafios dele, né? O que acontece? Nos dados ainda que 80% dos estabelecimentos comerciais de alimentação abrem em um ano eles entram em falência. Por quê? Gestão. Gestão, falta de E o planejamento. dinheiro está na gestão. E aí é isso que a gente está fazendo no Qualifica, fazendo uma curadoria, aparando as arastas de forma mais fina, né? A gente está fazendo uma gestão bem completa. Trazendo essa orientação. Qualificando para o Trazendo empresário. essa orientação Por pro isso o empresário. nome, né? Todos os Pode passar aspectos, pra né? mim, pro próximo, 20. Né?
E nisso a gente tem algumas estruturas que é turismo, né? Turismo, ele tem uma estrutura que ela é sazonal pela sua natureza, né? Então, a gente tem essa dificuldade, né? Logística de insumo, né? Quando chega aqui no interior do Ceará, por exemplo, aqui na cidade da Ibiapaba, tudo que vem a rota fria, que são queijos, frios e embutidos, chega 18% mais caro. Aí, quando eu digo para usar produto local, eu tô falando isso aí. Eu tô falando de economia no bolso. Se você me ver, né? Exatamente. Aí, com 18% é muita coisa na nossa realidade, né? Então, aumenta muito o CMV. Isso. Então, outra coisa que a gente percebeu é que a mão de obra, eles estão trabalhando sem gerar lucro. Porque eles não sabem o ponto de equilíbrio, não sabem a gestão financeira. Tem uma lacuna muito grande. Os empresários daqui, a gente fez uma pesquisa com eles, né? Entramos em contato com 160 empresários da alimentação, a gente teve um retorno de 74 empresas e a gente viu dados, né, uma amostragem da região, que eles misturam muito as questões de finanças pessoais com profissionais e tem uma lacuna muito grande de qualificação. E 60% eles estão endividados, com dívidas fiscais, empréstimos e afins. Preciso lembrar que o nosso setor, ele apanhou muito da pandemia. A gente sofreu um impacto muito grande. E pós-pandemia mudou o formato de consumo. A forma de consumir mudou, a tecnologia dentro do seu negócio, a gestão. As pessoas querem comprar tudo sem ruído, rápido, prático e funcional. Isso mudou muito. E isso impactou muito os pequenos negócios de alimentação. E assim, quando a gente fala nesse atendimento rápido, você que está lá na ponta atendendo o cliente final, sabe que se você disponibiliza um atendimento via WhatsApp, rede social, se você não responder praticamente instantaneamente, aquele cliente já vai buscar outro local. Ele tá muito exigente e essa tecnologia, ela trouxe essa, vamos dizer assim, a faca de dois gumes, né? A praticidade de você ter um alcance maior, mas em compensação, ela também, na mesma hora que ela te dá esse acesso, ela também te cobra um devolutivo muito rápida, né? Exatamente. E olha só, tem duas coisas em paralelo. As pessoas querem tecnologia, e querem um atendimento com tecnologia, e as pessoas querem um atendimento humanizado. E elas querem uma experiência na mesma proporção, na mesma medida. Uma coisa não elimina a outra. A gente não acha que tecnologia é colocar um QR Code para a pessoa ler o cardápio, porque não é. A gente tem que ir além disso, outras ferramentas para atuar na gestão. Isso aí é o elementar. E não tira o atendimento e a acolhida, que a gente, como bom ibiapabano, a gente sabe, né? Acolher e receber bem, a gente tem essa característica, só que a gente tem que lapidar ela melhor. E tem um dado do setor de alimentação. Na década de 80, na década de 90, o empresário que vinha para o setor de alimentação, ele basicamente abria, ele montava um restaurante, ele abria as portas e o cliente vinha. O que ele tinha nesse cenário? Insumo barato, o custo do insumo era acessível, o custo da mão de obra era acessível e ele não tinha concorrência. Então, esses empresários, eles nadavam de braçada. Empresários, assim, tinham lucro e estava tudo funcionando muito bem. O que aconteceu agora nesse cenário? Depois dos anos 2000 e está piorando e intensificou na pós-pandemia. O insumo subiu muito o preço e você que está na ponta comprando os insumos está vendo. E a variação? Uma variação gigantesca de insumo. E a gente, às vezes, a empresa absorve o custo para quê? Para não chegar para o cliente final, porque o cliente final é sensível a preço. A mão de obra está escassa, porque o setor de alimentação não está tão mais atrativo para quem é jovem. O jovem quer ir para tecnologia, trabalhar com mídias e outras questões, não está tão interessado em trabalhar em gastronomia, nem em hotel. Então, a gente está requalificando os 40 a mais para jogar dentro do mercado de trabalho. E muitas vezes a gente tem jovem e 40 a mais, gerando um contexto que é de gerir crise multigeracional dentro da empresa, que são pessoas com perfis e propostas completamente diferentes. Então, a gente lida com isso, com a alta concorrência e com um perfil de empreendedor que ainda não se qualifica, que ainda não sabe o CMV, o custo da mercadoria vendida, porque é básico. Vai nadando. Que não tem ficha técnica, que cria o seu cardápio copiando do vizinho, que cria o preço do seu cardápio, ou precificação com base no seu vizinho. Fora o cardápio, que é uma... Como é que eu posso dizer? Uma apostila. É um pergaminho. É um pergaminho. Pois é, os cardápios pergaminhos que eu chamo, ele é um problema muito grande para a gestão de restaurante. Por quê? Primeiro, o mercado hoje é segmentado. Eu quero tomar cerveja? Eu vou aonde? Eu vou em quem faz cerveja, numa cervejaria que é especializada. Eu aprecio a cerveja, né? E isso dá um valor de exclusividade e também de senso de comunidade. Por exemplo, eu faço cerveja, então eu gosto de ir na Premibi.
Porque eu faço cerveja, eles também fazem, então a gente já tem esse senso de comunidade e algo que é local e algo que é feito aqui. Então isso já agrega. Eu quero tomar açaí, eu vou no local que é de açaí. Eu quero no sushi, eu vou no local que é de sushi. Eu quero ir numa massa, e assim vai. Porque a gente cria nicho de mercado, que é como as pessoas estão funcionando hoje em dia. Mas não, temos muitos cardápios extensos, que aumentam o quê? Compras gigantesca, gestão de compra com desperdício e também falta de engenharia de cardápio. Que é quando eu tenho lá 30 insumos só. Gorgonzola, parmesão, um filé, um bife ancho, não sei de quê, que ele só tem em um prato. E ele não roda tanto, aí vence, estraga, ou então tem, mas tá Não faltando. tem a rotatividade, né? Aí a gente diz pro cliente, tem, mas tá faltando. Porque tem tudo, não tem nada. Então, a gente tem esses desafios enormes, que é tentar fazer um cardápio funcional. E fazer cardápio não é fácil, né? Quando a gente vai falar em fazer cardápio, a gente considera fornecedor local, a gente considera tamanho de cozinha, equipamento técnico de O cozinha. que você pode executar, né? O nível técnico da mão de obra. Não adianta chegar no alta Não é só gastronomia. Ctrl-C e Ctrl-V, né? Não é. A gente, para fazer uma engenharia, preço, os insumos, é toda uma engenharia de cardápio pra gente pensar, não, isso aqui vai funcionar pro seu negócio. E com base em dados, né? A gente, né, que trabalha dentro do Sebrae, a gente trabalha orientado a dados. E a gente, ainda diz mais, negócio, assim como o território, ele tem inteligência. A gente tem que pegar esses dados, transformar em informação e estratégia. E foi isso que a gente fez dentro do Qualifica. Tô achando que o Carlos vai Então- montar um restaurante. Então preste atenção, né? Eu tô doido pra ir lá pra comer o que tem lá. A Ibiapaba evoluiu bastante na entrega da Eu gastronomia. queria até fazer uma certeza. pergunta também, Carlos. Deixa eu só trazer aqui como a Gabi falou, todas essas ações e a importância dessa formulação correta do cardápio, do posicionamento da empresa. Eu acredito que isso aqui é o espelho, é a referência de tudo isso que ela falou, que a São José está colocando em prática, está executando. Não é algo só que você escuta e não pratica, né? Então, eu queria entender um pouco mais como é que surgiu, né? Como é que nasceu o Empório São José e como é que ele se conecta com esse propósito de valorização da gastronomia local. O Empório São José, eu costumo dizer nas conversas lá com os clientes e amigos, é uma das situações mais desafiadoras que aconteceu na minha vida. Uhum. A gente vem de um outro tipo de negócio, de outro ramo de atividade na cidade, meu pai, né, há mais de 40 anos, e minha esposa também vem de outro negócio. E aí, um certo dia, vamos montar uma situação aqui para a gente ter um complemento de renda. Mas não tinha noção de serviço, de precificação, como é que ia ser, né? Como é que eu tinha que estruturar o ambiente para receber as pessoas, a cozinha, o que a vigilância ia exigir. Noção zero. Mas fomos com a cara e com a coragem, como a Gabi está dizendo, como todo bom brasileiro, né? Aí formatamos um tipo de negócio e aí começamos a observar, vamos remodelar aqui, vamos transformar no café. E aí, bem nessa hora, sou abençoado e sortudo que o Sebrae chegou. Eu estava participando de um programa do Sebrae, que era o Ali. Programa Ali, né? E aí, dentro do programa, moço, por que você não participa do selo? E aí eu disse, rapaz, vamos saber o que isso quer dizer. Aí ela disse, não, no Sebrae existe um programa que é o selo de qualidade empresarial, onde as empresas participam, eles vêm aqui, avaliam sua empresa, e dão todo um norte para que você tenha a sua empresa redondinha na sua mão. E aí eu estava com um ano ali de loja, ainda meio que observando como é que se dá as coisas, né? Rapaz, isso aqui, será que não é? E esse insumo aqui não está dando certo, e um chega, pede de um jeito, outro pede do outro, a gente tem que estar bem focado no que a gente está fazendo. E aí entrei no selo. E aí, eu já falei isso várias vezes, acho que até que já falei um pouco antes, o selo foi um divisor de águas no nosso negócio. Né? A partir do selo, a gente foi conhecendo como de fato o negócio deve ser gerido, né? Quais as exigências legais, sempre todo mundo chega lá, eu conto essa situação, porque tem coisas que ficam marcadas pra gente. Quando a pessoa foi fazer lá... referência, né? A pessoa foi fazer lá a vistoria, digamos, né, do selo, e disse assim, me apresente aqui um laudo de potabilidade da água aqui do seu estabelecimento. Aí eu sabia que se tratava, mas na hora eu fiquei assim meio que espantado, né? Aí eu disse, não, mas quem fornece água no estado é que me fornece aqui também. Acredito que seja uma água de qualidade. Para você ver como a minha noção ainda era zero do negócio. Aí ele olhou para mim assim, sorriu, aí disse assim, olha,
daquela portinha para lá, a responsabilidade realmente é de quem fornece a água. Passou para cá para dentro, aí é com você, meu amigo. Aí deu aquele choque de realidade, né? Poxa, então, baseado nessa situação e em várias outras situações de administração, né? Parte da cozinha, que a gente teve que criar também um manual de boas práticas, que até então não tinha, né? E isso aí foi um divisor, porque aí eu comecei, agora eu estou tendo noção do que é um negócio de alimentação fora do lar. Ser profissional, né? E Isso é fazer porque com eu pensava, excelência. Só criar lastro, né? Aí eu olhava assim, rapaz, fulano faz assim. E se desafiar numa área até então desconhecida para ele, né? Aí eu ficava, né? Você não era da área da gastronomia? Não, eu vim do outro negócio, comida, né? Mas aí quando a gente gosta do negócio, também a gente começa a se encantar, né? E aí vai tomando gosto, vai conhecendo outras pessoas, vão chegando pessoas que vão dando sugestões, olha, melhor aqui, vou te dar aqui uma dica. E aí, em pouco tempo, lá a gente tem 2, 3 anos, digamos, tentando para o 3º ano lá de Empório, graças a Deus a gente está assim, se consolidando na região, né? Por quê? Porque a gente também tem parceiros que estão pegando na mão e dizendo, vamos caminhar juntos, né? Aí vai através de um programa desse de um selo de qualidade, do Qualifica, que vem para somar bastante, né? Então, tudo isso aí, somando tudo isso aí você tem que ter que o Joe estava dizendo, você tem que abrir as portas, acolher e dizer, vamos caminhar juntos. Muitas vezes a pessoa quer que aconteça e ele não toma a iniciativa, né? Às vezes chega no Sebrae ali, eu queria que fizesse isso. Aí quando pensa que vai receber tudo de mão beijada, não, peraí, tem que partir de uma ação sua, né? Quando chegou as ações do selo, que eu olhei, eu disse, não, isso aqui eu não tenho condição de fazer isso aqui não, não sei nem por onde começar. Mas aí foi a parte da entrega. Aí eu disse, não, vamos entregar aqui no processo, juntamente com a minha esposa, né? E aí vamos fazer acontecer. E aí, naturalmente, depois que a gente começa a colher os frutos, aí o cara é sortudo, deu certo, né? Aí, só que ele falando nisso. Eu sabia que você... Não. Como é que o pessoal fala? Rapaz, isso aí tá muito fácil. Você nasceu pra isso. Rapaz, tá muito conhecido aqui na cidade, é muito fácil, né? Eu costumo dizer que não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta, não. Porque a luta é dos bastidores, né? Mas eu fui no café, tá encantador. Tem uns biscoitinhos, assim, tão delicados. E por falar em café, feito, assim, artesanal. Você trouxe algumas delícias do café pra gente experimentar. A gente pegou e uma parte da confeitaria que a gente tem lá, que também se tornou um carro-chefe lá, umas tortas, né? Aqui, idealizada aqui, produzida aqui pela minha digníssima que está aqui. Como é o nome da esposa que está aqui no estúdio também? Dona Cleana. Dona Cleana está aqui nos estúdios, bem-vinda, viu? Acompanhando. Tá, então foi ela que produziu as tortas. As demandas foram chegando e a gente vai, quero uma torta com um cafezinho amargo, faz sentido, vamos colocar. E aí ela foi estudar, buscar, né, alguns sabores que a gente podia entregar lá. E aí hoje ela trouxe uns para vocês experimentarem. Vamos lá, experimentar, né? Que maravilha. Vamos fazer esse esforço, né, Gabi? O Joe, mais uma vez... O Joe disse que não pode, né? Que disse que tá trabalhando. Tô de dieta. Disse que não pode, tá trabalhando. O Isaac, ele disse que tá num foco muito grande da Skyfish, né, Isaac? O Isaac tá focado. A gente treina pra comer mesmo. Ele saiu bem, viu? Ele se saiu bem. Não, ele tá recebendo uma turma aqui que ele tá se especializando. Vai nessa tarefa. Obrigada, querido. Tem que abrir a encomenda do Joe aí também, viu? Porque ele disse que ele só veio pra compor, né? Ele só tá aqui. Isso que a Gabi estava falando anteriormente, é muito interessante a questão dos insumos. Que lindo. Porque quando você começa a trabalhar, que você começa a entregar um certo tipo de produto... especialista na área, você que vai nos servir. Agora, enquanto ele prepara, enquanto o Gutierrez prepara aqui pra gente degustar, Gabi, eu queria que você olhasse para essa câmera aqui e nos desse vamos dizer assim, quase que um parecer seu, né, como consultora turística e gastronômica, o que você considera essencial para transformar a experiência gastronômica em um atrativo turístico da nossa região? O que pessoas, empresas como a San José, o Julieta, os mais de 1000 empreendimentos da mais de 1000 empreendimentos precisam realizar para que isso possa acontecer? Eu quero que você olhe para cá e mande esse recado. Então, vamos lá.
Gente, não é um caminho fácil, nem uma resposta simples. Eu acho que ela é uma trilha que a gente costuma dizer. É focar na gestão de processos, é focar em aperfeiçoamento, é focar em treinamento, é fazer uma pesquisa básica de satisfação de cliente, entender o que o seu cliente quer, o que o seu cliente demanda, qual é o perfil dele, qual é o ticket médio, entender os dados da empresa. É ter informação e transformar essas informações em estratégias, como eu disse anteriormente, porque tem que fazer sentido, né? Não é só vir uma ideia de fora e abraçar essas ideias, tem que ter coerência com o seu negócio, tem que ter coerência com o seu perfil de empreendedor e fazer sentido para aquela cidade. Então, eu acho que o principal é isso, é se qualificar, ter cursos de qualificação e trabalhar os dados e informação das empresas. Isso eu acho que é essencial. E a gente não para. É um setor que não para, porque a inovação é contínua. A gente está o tempo da luz, né? O perfil de mercado, a gente está muito dinâmico hoje, né? Com a tecnologia, com a globalização. Então, tudo é muito rápido. Então, chega as demandas pra gente muito rápido. Para ser empresário de sucesso no setor de alimentação, eu acho que tem que ser cabeça aberta, disposto e tá aberto a novos horizontes, a experiências como o do Gutierre, que foi para a FISPAL, a participar, se desafiar. Eu acho que a gente tem que se desafiar e ser bom. Em gastronomia, não é mais sobre ter uma comida boa. Ter uma comida boa é básico. É ter uma comida boa e ser bom em gestão. O dinheiro tá na gestão. Não adianta, a gente não faz nada sem gestão, sem planejamento, sem gestão financeira, gestão de pessoas, sem tudo isso. E pensando também coletivamente. E eu deixo essa pergunta, assim. Vocês conhecem algum destino turístico no mundo que seja de uma empresa ou de uma pessoa? Isso aí não existe. Eu já respondo porque não existe, é coletivo. Então, se organize a associação para vocês conseguirem fazer compras coletivas com preço mais baixo, pensar eventos, pensar nos desafios que são comuns, fazer treinamentos coletivos. Eu acho que se ajudar enquanto uma rede, uma cadeia. Eu acho que isso é o mais importante, assim. Eu acho que assim, ó, eu fui até, enquanto você falava, eu fui ali fora do estúdio, porque a gente fala umas delícias como essa, a gente está vendo aqui a cerveja da Prime Bee, produzida aqui na Ibiapaba, chocolate produzido na Ibiapaba, cachaças, que hoje nós temos selo de referência territorial em Viçosa do Ceará, e lá tem a cachaça eleita a melhor cachaça do mundo, e outros rótulos, como por exemplo, a Calunga da Serra, tem aqui cachaça lá de Carnaubal, diversos alambiques com produção. Eu estava procurando esse aqui, fui procurar esse aqui e não achei. O licor de caju, gente, olha isso aqui. Também de Carnaubal. E diversos outros parceiros que passaram por aqui, que tem, olha... Nós fizemos uma visita técnica na Cachaça Calunga. Eles produzem café também. E assim... É um espaço rico. Cheira esse licor. Não, e a gente tem mais cachaçarias registradas. E nós temos diversas outras que seria hoje referência, que não é mais... Hoje nós temos Viçosa do Ceará, que era Carnaubal também, né? Era Minas Gerais, era que estava... Hoje nós temos mais cachaçarias registradas do que o estado de Minas Gerais. Hoje o Viçosa do Ceará se torna referência. Todas elas com bastante qualidade, entregando um produto bacana, você vê que é bem rotulado. Isso, bem rotulado. Por exemplo, eu posso provar essa? Por favor. Não é o leite de... Como é que chama? Ayahuasca. Eu quero a cachaça agora. Leite de chufa. Gente, é importantíssimo a gente... uma das coisas, voltando aqui à história de Gramado, né? O quanto eles valorizam a cultura deles. O quanto é valorizado aquilo que eles têm ali de principal. Tudo se torna algo extraordinário. Tudo se torna algo extraordinário. E o bacana, sabe o que é? É que cada estabelecimento vende o outro. Você tá indo visitar o espaço do NBA e o cara tá vendendo o passeio de carro. Aí o cara chega no passeio de carro e tá vendendo lá pro Parque do Gelo. Chega no Parque do Gelo, tá vendendo lá pra o Sky Glass. Sky Glass aí tá vendendo pra churrascaria. Mas tu sabe por que eles fazem isso? É a unidade. É algo que é construído, como você disse, são 50 anos de trabalho, de mudança de mentalidade, de alinhamento. Então, isso significa que também é possível acontecer isso na nossa região. Exatamente, porque no lugar do turista vir aqui 2 dias e visitar 3, 4 empresas, eles ficam uma semana. E ele gasta mais hotel, compra mais combustível, vai no salão de beleza, vai na feira, e gera emprego e renda e distribui na Serra melhor. E eu acredito que, assim, projetos como esse, o Gutierre pode até depois compartilhar com a gente, ele que está
na prática, né? Vivenciando o Qualifica Gastronomia, né? Mas é importante que eles aconteçam, não só que aconteçam, mas que a população faça a adesão deles. Porque de que adiantaria um projeto tão grandioso como esse e as empresas, os empresários, os empreendedores não vão lá participar, se movimentar, interagir para que os frutos aconteçam. Né? E eu digo mais, eu cumprimento o Gutierre, simbolizando os 1.600 CNPJ de alimentação da cidade da Ibiapaba, porque nós somos o setor que carrega nas costas o lazer e o entretenimento da cidade da Ibiapaba. Porque a gente pensa numa região como essa, com 350 mil habitantes, deve estar em mais agora, que a gente só tem um cinema. A gente não tem teatro, a gente não tem museu. Cadê nosso acesso à cultura e esses espaços de lazer? E eu abro um parêntese aqui. O cara sai daqui para assistir filme lá em Sobral. Ainda, né? Porque, não, porque a sala daqui e tal, tudo bem. Não é o porte que é a de Sobral, mas, cara, cadê a valorização do que tem aqui? A gente tava falando aqui nos bastidores sobre o turismo esportivo, né? O circuito de corrida Ibiapaba. A gente tem números, estatísticas, 75% das pessoas que participaram da primeira etapa não são da Serra da Ibiapaba. Ou seja, 25% dos inscritos apenas são da Serra. Então tem gente vindo de Fortaleza, Bela Cruz, Maracanã, de outros estados até, Maranhão, Piauí, vir participar. Isso. Né? Mas imagina que o nosso setor do turismo e gastronomia, a gente trabalha com ócio criativo. A gente trabalha com qualidade de ócio, né? E que isso foi pós-revolução industrial, que a gente conseguiu ordenar com 8 horas de trabalho, 2 dias de folga, e a gente tem acesso a ter tempo livre e foi ordenado também férias. É por isso que a gente viaja mais em julho e dezembro. Nós somos o setor responsável pelo lazer e entretenimento de toda uma região. Isso é de uma grandiosidade, isso é de uma beleza, e não é fácil. É um setor que compra muito. Ele compra insumo, ele compra tecnologia, ele compra Wi-Fi, ele compra sistema, ele paga mão de obra. É um setor que movimenta a alimentação, é um setor que movimenta a serra, e eu faço até um apelo, assim. Eu sei que turismo e gastronomia, quem faz é o setor privado, né? Eles que são responsáveis por isso. Mas eu faço um apelo por um olhar mais generoso do setor público para com o setor de turismo e gastronomia, porque não é fácil. Não é fácil estar nesse lugar. A gente sabe quantos boletos, né? Quantos boletos vem. O cara tem. Persegue, né? Os boletos perseguem. Quando a gente sabe que a conta é alta, a gente sabe disso, assim, que a conta é alta, mas a gente tá aqui, enquanto Qualifica Gastronomia Ibiapaba, para trazer soluções, trazer, né, facilitar essa vida, já trazer uma trilha com caminhos melhores. Outra perspectiva, exatamente. É importante, às vezes, ter um olhar de fora, sabe por quê? Às vezes o empresário vai lá e coloca um prato. Ah, essa receitinha aqui foi da minha avó. Performa esse prato. Venda. E aí? Venda a história. Mas eu gosto dele, tanto. Né? Mas tá vendendo? Porque a gente que tá de fora, a gente não tem apego. Tem que performar. A gente tem que e outra vender. Coisa, eu acho que é uma dica importante para quem... Uma dica importante para quem trabalha com venda. A gente quer que o pessoal ganhe dinheiro. Né? Uma dica importante para quem trabalha com venda. Ninguém compra produto. Você compra uma experiência. É um prato? Qual a experiência que você vai ter com ele? Você compra uma viagem, não é uma viagem, é uma experiência. O que é que você vai vivenciar? Cada vez mais está sendo exigido isso. Enquanto o Gutierre prepara aqui pra gente poder degustar, né? Porque eu acho que o Joe tá segurando o dele ali pra não... Rapaz, ele tô deixando o proprietário fazer as honras aqui. Joe, enquanto ele prepara, eu queria que você me dissesse o seguinte. Você que tá sempre atento ao mercado, o que a participação de eventos como... né, a FISPAL 2025 representa para os pequenos e médios empreendedores do ramo de alimentos e bebidas da nossa região, Diogo. Perfeito. Inclusive, pegando aqui, parafraseando um pouco do que a Gabi falou, sobre o que eu diria para uma pessoa que está querendo montar um empreendimento, Carlos, no segmento de alimentação e bebidas, né? Uhum. Assim... já é difícil você colocar uma ideia em prática sozinho. Então o Sebrae, ele tá como uma instituição assim para ajudar essas pessoas que estão querendo montar. Eu vejo até assim, Carlos, que a dificuldade que as pessoas têm de pedir ajuda. As pessoas acham que conseguem fazer tudo só. Então, às vezes a gente tem ali instituições que podem ajudar você a ter menos trabalho, vamos dizer assim, né? Então, experiências, essa como a FISPAL, são oportunidade de pessoas que acreditam, né, que podem melhorar no seu negócio. Então, assim, a FISPAL já tem data para
para o próximo ano. Então a gente quer prestigiar outros empresários do projeto que estejam... Vou de novo, hein? Olha aí. Ó, o Gutenberg já se escalou aqui de novo, vou avaliar a situação dele. Né? FISPAL é uma oportunidade, principalmente para quem quer crescer, né, no segmento, não para quem quer permanecer no mesmo estado. Então, próximo ano o Sebrae vai estar investindo novamente nessa iniciativa. Não só nessa iniciativa, vai em outras diversas iniciativas na região da própria Ibiapaba. Por exemplo, agora mesmo a gente vai ter mais uma edição do Viçosa Mel e Cachaça. Nós temos mais de 40 engenhos de cachaça participando, né? Valorizando... Na verdade, já aconteceu, né? Perdão, já aconteceu. E vai também a cerveja dele. E também os empreendimentos de gastronomia. Nessa pegada do Viçosa Mel e Cachaça, a gente buscou incentivar os empresários a trazer os elementos regionais para dentro da gastronomia. Então, assim, eu participei do Viçosa Mel e Cachaça, foi um sucesso. Que coisa boa. Não só outra, Gostou né? do show? Adorei o show, foi bom demais. Gutierrez, por favor, apresente pra gente essa torta linda, porque a gente já come com os olhos, né, Gabi? Maravilha. Já saboreia com os olhos. Essa torta, ela também, além de lhe entregar um sabor, enfim, o que eu queria falar também um pouco a respeito daquilo que a Gabi estava falando, é a questão dos insumos. Quando você se propõe a entregar um determinado produto para o seu cliente, você tem que pensar 2, 3, 4, 10 vezes antes, porque a dificuldade é muito grande. De alguns insumos chegarem até a nossa região. Chegam, mas aí com um valor elevado. E aí quando você cria aquela experiência, que ela se tornou bacana, exitosa, já se consolidou dentro do seu negócio, aí você não pode mais voltar atrás. Já subiu a trave, já era. Então aí você tem que correr atrás. Onde tiver, você tem que buscar para poder entregar. Então, uma torta dessa, por exemplo, se o cliente chegar lá, eu quero comer um pedaço de torta, tal. Aí, com que cara que eu vou olhar para ele e dizer, não tem porque faltou o chocolate. Porque o chocolate que eu trabalho, agora vai ser o da Bia em Cacau, mas está vindo de fora e tá, não está sendo legal. A gente não quer saber disso. A gente não quer saber disso. E jamais eu vou chegar para ele e dizer isso. Né? Mas é muito desafiador, eu acho que em todos os segmentos que a gente conversa com o pessoal, essa questão da logística e da entrega. A gente recebeu um insumo ali de qualidade. Porque na hora que você mudar, eu trabalho com um chocolate tal, na hora que eu mudar aqui qualquer... não tenho esse aqui, mas eu encontrei esse aqui no mercado. Vou colocar. O cliente vai dizer, rapaz, você baixou o padrão do seu negócio. Na mesma hora. E aí quando você quebra o padrão, quando você reduz o padrão, aí você já perde um pouco a referência que o cliente tinha do seu negócio, da sua estrutura. Uma das empresas que a gente teve a oportunidade de conversar aqui foi o pessoal do Merci. Então, assim, eles têm muitos insumos que eles compram que vem de fora. Por exemplo, tem uma pizza que eles fazem, que a pizza lá parece que tem um queijo que é premiado lá em Minas Gerais e tal. Enfim, agrega valor ao produto final. Agrega valor ao produto. Mas só que, às vezes, a pessoa chega, vai experimentar, e aí não tem o paladar apurado para entender, né, aquilo ali, né? Aí prefere aquela pizza com... Até brinquei da outra vez com ele disse assim, então não pode pedir ketchup, né? Ele disse que é a pior coisa que tem quando chega lá o pessoal pede ketchup e maionese temperada para botar na pizza italiana, né? É o creme, né? Ele disse, me peça o molho. O molho que eu trago um molho de tomate aqui para você degustar, a bordinha para comer com o molho, né? Então essas fatias, elas entraram no nosso cardápio. A gente estava lá alinhando alguma coisa, porque só se via salgados, muito salgado, muita culinária salgada. E a pessoa chegou um dia, rapaz, eu queria comer algo doce, café aqui, um expresso, mas eu queria algo doce que desse um... Aí, poxa, a gente tem que estar até atento a isso também. O cliente chega às vezes e fala uma dicasinha ali, se torna uma virada de chave, né? E aí a gente elaborou essas tortas, e lá hoje é um sucesso de vendas. Uma tortazinha dessa com um cafezinho amargo. E aí a gente trouxemos o Joe já doou. Só para registrar, essa que a gente abriu aqui é a que você trouxe para o Joe. Essa aqui é a que é para a gente levar para casa, para não dar problema. É verdade. A do Joe foi e aí tu não levar para casa, né? Tem duas lá em casa que me pega. Uma comedorazinha de rapadura. Gabi, faça as honras. A Gabi já tem o paladar mais apurado, consegue fazer aí uma leitura mais... Por favor, Gabi. Você quer água para poder fazer a... Não, eu tô bem. O Joe vai cair o pedaço, o Joe tá só olhando, viu? É doido, eu tô com medo de pegar aí e derrubar.
Pai, o Carlos, ele montou um cenário aqui dentro. É cachaça, é licor, né? Tem que ser Só negócio desse. em Ibiapaba aqui. É você Ibiapaba tá próspera, sustentável, né? E acolhedor. E aí, Gabi? Eu fiquei com medo de provar. Com medo de provar? Fiquei. Por Mas eu quê, fui velho? surpreendida positivamente. Porque tem equilíbrio. Porque o bolo tem um amargor e tem a doçura que não fica um doce enjoativo. E tá bem macio, bem suculento. Provem. Por favor, Diogo. Isso é uma avaliação mais técnica. Tá macio, Joe, tá faça esse suculento, sacrifício. tá equilibrado. Eu vou, assim... Eu acho que tu pegar o moranguinho com acidez vai abrilhantar também. Vou deixar pro Carlos, vou deixar pro O Carlos, Carlos, pra tá. hora que ele olha. Mas tá perfeito, assim. Faça esse Sim. sacrifício, John. Eu sei que você tá aí. Não Agora, tá quando eu enjoativo, sou- tá? Ó, pra você ver como meu coração é desprendido do material, né? Presta atenção, ó. Me dê aqui. Isaac, vem cá. Ei, coisa boa, viu? Vem cá, Isaac, vem. Eu recomendo. Não tá gostoso, Cadê a não colher? tá? Me dê uma colherzinha dessa aí. Vem cá, Isaac. O homem ficou até nervoso que desligou a câmera. Vem cá, por favor. Olha. Eu vou invadir aqui. Por favor. Peraí. Olha aí. Coisa linda essa criança. Ei, no dia do Muito brota. bem. Eu acho que ele gostou, viu? Eu acho que ele gostou. Tá vendo aí? Tá bom, Isaac? Mas são No dia do brota eu não consegui provar nada. Tudo São que ia sabores pra mesa diferentes. sumia. São sabores Eu não- diferentes. São sabores diferentes, Carlos. Lá a gente tem Experimentar 4, cada um, né? Bora. 4 sabores. Essa é Bom, viu? a chocolate Esse meio aqui, ó, amargo, pode experimentar esse aqui. prestígio. Nossa, e essa Que bem isso? molhadinho, né? Não tá macio. Você só não tá. encontra lá no Empório São José. Muito bom, viu? Muito bom mesmo. É, tá muito Posso bom. fazer as honras aqui, Mas, Carlos? naturalmente, eu acho primeiro as damas, né? É, Mas cara, Não, tudo fica bem, à vontade, isso. não. Eu não fica à queria vontade. ofender, não. Não, fica à vontade, fica à vontade. Vai, Diogo, vai. Cara, que delícia, viu? Esse aqui é de Muito bom. esse é o chocolate meio amargo, né? meio amargo e esse aqui, que eu experimentei. Essa a gente chama lá. Esse É, aqui, chocolate branco, mas é engraçado, ó, amargo. ninho, chocolate branco. Quando a gente escuta o ninho, né? A gente arremete a algo muito doce, né? Algo muito doce. Mas não tá muito equilibrado. Não é, mas não tem essa, Tem essa conexão. né, essa conexão do doce. muito Esse já doce. é de chocolate. Mas aqui né? você não... 100% de E chocolate. eu vou dizer, há 15 anos atrás, aqui na Serra, a gente não conseguia ir num café e comer uma torta. Muito bom, Porque não muito tinha. bom, muito Já bom percebeu mesmo. isso? Que era impossível a gente sentar num local, tomar um bom café, um bom expresso, É com uma torta. verdade. É isso que eu tava Vocês falando. produzem essas tortas? É mesmo. A gastronomia Divino. na Ibiapaba, se você olhar há pouco tempo atrás, ela explodiu. Hoje você consegue comer bem, Carlos, você legal. não deixou vários- a Gabi comer? Que isso? Tu comeu primeiro, né, cara? Aí tu... Rapaz, esse... Ele deixou Cadê ele tua colher, Gabi? Alguém pegou. Acho que foi o Joe. Acho que Foi o Carlos. Não, essa aqui é que eu peguei desde o início. Aí, Isaac. Não, ó, eu- tua colher, não. Isaac. Cara, que delícia, viu? Muito bom Muito mesmo. bom. Eu gostei desse aqui, eu gostei desse. Muito bom. Quem vai gostar é minha filha. É, Tá aqui o dela, então. pense aí, pense que ela vai adorar. Tem que ir lá. Tem que estejam ir lá. todos Muito bom. Conhecer. Quando for em São Benedito, você tem que levar a turma toda lá na Tem que Empório, levar. viu? Tem que levar. Verdade, você E já aí, quando a comeu. gente fala de produtos, né? Obrigada. Na prática, né? Como é que a gente pode, Gabi, Joe, como vocês fazem mais essa articulação, como é que a gente pode fazer unir os produtores locais, restaurantes, bares e demais agentes que são responsáveis, né, pelo turismo gastronômico de uma forma sustentável? Respondo? Vai lá, Joe. A gente, inclusive, já vem fazendo isso, Carlos, há alguns anos, né? Nas rodadas de negócio, o Sebrae já fez diversas rodadas de negócio unindo o produtor rural, aí café, entre outras culturas. O projeto Brota é O Brota uma forma, também né? foi exatamente para exaltar o trabalho que o produtor rural. Agora eu tive recentemente em uma fazenda de morango lá em Guaraciaba do Norte. São Benedito também tem. Tem. Então a nossa região tá assim, surtida de Morango, muita mitilo, pitaia. pitaia, o próprio abacate. Eu visitei agora uma fazenda de açaí em Ibiapina e abacate. Tem um avocado também, né? Que é uma cultura que estão plantando aqui na nossa Abacate região agora. específico, é. Então, assim, a gente procura sempre nos projetos. A gente tem no Sebrae o projeto de gastronomia, a gente tem o projeto de hortifruti granjeiro, nós temos um projeto de agroindústria da cachaça. Então, a gente procura fazer com que esses projetos se conectem. Então, a gente faz, né, no evento mesmo do Qualifica, no lançamento, nós tivemos a presença de vários
produtores, né? Café, teve também o pessoal que produz o bolo Manzap, aqui, o pão tripinha, e dentre outros na nossa região. Então a gente vai agregando valor, Aproximando essas pessoas, né? às vezes o Gutierrez está precisando comprar morango, então Vai percebendo uma maneira que você pode incluir no seu negócio aquele incluir dentro do produto. negócio. E outra coisa, é um produto local nosso, né? Morango nosso, bem utilizado na torta. Então tudo isso vai agregando valor pro empresário, né? Vai valorizando a cultura alimentar da nossa região. E vai encurtando o caminho da comida, né, até a mesa. Estreitando o caminho e aproximando. Isso, porque tem uma cadeia, né? Laços e histórias. Você falou, isso aqui é produzido lá em São Bendito, na região tal, do senhor O tal. próprio artesanato, Carlos, também outra coisa, faz né? isso. Os próprios grupos de artesanato, o pessoal agora da Cerâmica da Alegria no Ipu recebeu a indicação geográfica. Então a gente está aproximando quem tem esse trabalho de comida regional, que se utiliza de panela, de pratos e por aí vai, utensílios, para se aproximar na comunidade para comprar. Então a gente vem fazendo essa interlocução muito forte aqui na nossa região. O próprio Fortib, né, traz essa pauta da integração entre setores. Essa regionalidade acaba ficando mais forte, né? Mais com forte. Um agente desenvolvedor desse, né? A própria ida da FISPAL, né, onde os meninos tiveram a oportunidade de ir, faz com que eles se aproximem do negócio do outro, né? Então a gente já está marcando aí, o Gutenberg vai marcar uma agenda para todo mundo estar reunido lá no empório dele para comer esse bolo. Eu tô só aguardando. É um prazer, será um prazer. Gutierrez, como é que diante de todas essas modificações e modernizações, né, do comércio, que ele serve para tudo, como é que vocês, com as redes sociais e o marketing digital, como é que isso vem ajudando a impulsionar o negócio de vocês, a gastronomia, como parte do turismo, né? Alguma dica prática que você pode ceder para o pessoal que está acompanhando a gente? Tem uns segredinhos, mas é meio que interno, né? Eu também acho que não tem que ceder, não. Mas, na verdade, a ascensão aí das redes sociais, né, com essas ultimamente muito forte entre os jovens, enfim, com todas as classes etárias, no meu ponto de vista, ela entrega muito para o potencial cliente. Lá no meu estabelecimento, eu tento estar alimentando diariamente porque vai criando aquela conexão com o cliente. Mas você tem que fazer isso de forma profissional. Você não pode só chegar lá, vou tirar aqui uma foto, mandar e... Não, a pessoa tem que ver, olhar, entender o que eu quero entregar, entender o que é o meu espaço, né? Ela tem que criar essa conexão. Então a internet está para... Eu preciso lá de lá, Piauí, da Parnaíba, olhar aqui, eu tenho vontade nesse lugar. E o pessoal vem Porque mesmo. eu vi isso aqui, rapaz, legal e tal, achei esse ambiente acolhedor. Comer uma torta dessa aí. Tá? Então isso aí tem um lado muito bom. E você tem que estar atento, tem que estar alimentando. Também tem um outro lado. Se você não conseguir entregar, você prometer cerveja gelada, entregar cachaça, o cara, vocês que tinha uma cervejinha pra tomar. É a história da faca de dois gumes, né? Você o cara também vai lá na internet e faz, vim aqui comer aqui uma torta, mas nessas coisas todas. O cara fez uma propaganda e tal. Então você sempre tem que ter um equilíbrio, né? E dentro do equilíbrio, o quê? Tentar entregar sempre o melhor pro seu cliente. Porque hoje o melhor não é hoje o melhor é o básico. O cara vai com a comida boa, hoje é o básico. Posso sair da minha casa. Muitas das vezes o menos é mais, né? É porque a gente teve também uma coisa que mudou muito na alimentação. A gente tinha uma cozinha, e estou falando de arquitetura, que tem a ver com uma forma como a gente come, que era lá atrás. Que era reclusa e que era para colaboradores, era um outro modelo de cozinhar, ou então era um local de mulheres. E essa cozinha veio vindo para frente, veio vindo para uma varanda. A gente tem varandas gourmets. A gente tem áreas gourmets integradas com churrasco. E hoje, a gente faz em casa uma cozinha de qualidade. A gente sabe qual é o insumo, a gente faz uma boa massa, a gente faz uma boa carne, a gente já sabe o que é bom em nossa casa, porque a gente se aproximou da cozinha. Ela deixou de ser, na nossa casa, um lugar escondido atrás de serviço e passou a ser um local onde a gente é protagonista. E deixa isso. Isso. Né? Você percebe o pessoal chegando lá mais exigente? Ora. Com certeza. O pessoal chega e diz, olha, isso aqui, quando nós fizemos aqui, esse chocolate qual que você usa? Assim, não a marca, mas o produto em si é o Nobre. Aí pergunta logo, é o Nobre, é o meu amargo, qual é?
Aí está. Já tem questionamento, né? Claro, mas começa. imagina, e isso é em todos os segmentos. Por exemplo, a gente tem uma fábrica de cerveja. Eu, de forma madura, produzo cerveja eventualmente em casa. Então, eu chego lá, eu quero saber qual foi. O lúpulo que usou, qual é a concentração, como é que foi o processo. Por quê? Porque eu tenho familiaridade. A gente o consumidor não é mais leigo. Ele não é aquela pessoa que não sabe nada. Ele sabe fazer, sim, e excelência. Com facilidade de informações que tem aí, né? Isso. Então, a gente também tem que lembrar que a gente teve vários programas de televisão, como o MasterChef, entre outros, que virou popular e que trouxe a cozinha como um protagonismo que a gente não tinha. Difundiu essa cultura. Fortaleceu muito a gastronomia do Brasil. Acho que a gente tentou ter um olhar para a cozinha mais forte, mais intenso. Então, isso chega na ponta. O básico, ninguém quer mais. A gente quer um básico bem feito, eu acho que tem seu valor básico bem feito. Mas depende do modelo de negócio. A gente quer ser surpreendido. E a qualidade a expectativa do cliente tende sempre a aumentar. E a superar. Cara, e não para. Eu sou apaixonado por cozinha, né? Eu adoro cozinhar. Pois é. E aí, por exemplo, eu vou fazer um arroz. Você nunca me convidou lá. Não, cara. Também não fui convidada. Ainda se você me convidar e não convidar o Gutierre, aí vai dar problema. Porque se eu for fazer o convite, eu vou estender a todos. Eu não vou estender só para uma pessoa, né, cara? Cara, é assim, quando a gente, como você falou, né? Você tem uma exigência maior quando você busca mais informações em relação a isso. Por exemplo, eu apesar de não ser um expert, né? Não sou um cozinheiro, masterchef, mas eu gosto de apreciar a comida, né? Um macarrão al dente e tal, arriscar uma combinação e tudo. E tanto é que quando a gente chega num local para comer, não é que eu vá estar botando boneco e fazer barraco, mas você entende. Tem uma noção. Poxa, cara, isso aqui não tá... Como é que eu como em casa uma massa fresca? Não é? Por exemplo, eu já cheguei em um local aqui, a gente chegou lá para comer um camarão e o camarão tava se desmanchando. Você fez a leitura, aí, né? Poxa, esse camarão não é novo, esse camarão... Ou não fazem a limpeza do camarão como tem que ser, o tratamento. E aí você já fica com aquele a mais, vamos dizer assim, um critério a mais, né? Como você disse, você sobe mais atrás. Você pede, eu vou sair da minha casa, que você vai comer algo de qualidade, preparado com maestria, né? Não, pois é, por exemplo... Aí eu vou pro canto pra comer ruim. Diz a minha esposa, né? Depois ela vai comentar aqui, dizer se é verdade. Ela disse que não tem arroz de brócolis melhor que o meu. Rapaz, tem que experimentar, viu? Eu também, eu tenho que ver pra crer. E, cara, como diz uma tia nossa, né? Mudaste esta parte, né? Que é mudaste a parte... Cara, eu tô vendo, Isaac, que no próximo encontro vai ter esse arroz de brócolis aqui, viu? Vamos fazer, Isaac, tá certo? E a Premivi vai patrocinar um ancho, né? E uma carne... Um ancho? Eita! Apenas, né? E a sobremesa você já sabe, né? Não, a sobremesa já sabe. Tem que ser São José. Eu passei São José, né, cara? Porque pra combinar. Gente... Fica em família, né? Fica na mesma... Gente, que bate-papo bacana. Vocês estão gostando? Eu tô adorando. Dá vontade, assim, da gente conversar 6, 7 horas, né? Verdade. Cara, você criando esse cenário aqui, olha aqui. Como é que não tem como, né? Agora, importante. Como é que o pessoal encontra o seu empório nas redes sociais? O cara não é de São Benedito, né? São Benedito parte do princípio que a galera já sabe onde é que fica. O pessoal que é de fora, quer ir lá conhecer. Nós temos uma audiência imensa aqui no OpaCast. O pessoal quer conhecer, quer experimentar essa delícia de torta e as outras guloseimas que tem lá, né? O Empório São José, no Instagram é o @Empório São José _, né? Inclusive a gente vai deixar aqui para os telespectadores aí que estiverem nos acompanhando um voucher, para depois você sortear para eles, né? Ir lá visitar a gente e dizer que é um prazer, será um prazer recebê-los, sempre de portas abertas. Então, @Empório São José _ Empório, Sim. Que é o nosso... Empório São José. É só um detalhe, a produção não pode participar, né? Eu já dei uma olhada ali para esse voucherzinho. A produção não participa. Vamos lá, para você concorrer, um voucher, né? Então, esse voucher simbólico aqui que depois a gente vai passar para um voucher simbólico para você ir lá no Empório São José, lá em São Benedito. Tá? Para você concorrer, você vai ter que ir no Instagram do OpaCast e vai colocar lá a palavra-chave para desbloquear o voucher. A primeira pessoa que chegar lá e disser a palavra-chave vai desbloquear e vai receber o voucher. Diamante. Ok? Então já tá sabendo.
Quem chegar primeiro no direct do OpaCast e trouxer a palavra diamante, a gente vai passar o contato do Gutierrez para que você possa alinhar como é que vai ser esse voucher. Fechado? Combinadíssimo. Combinado? Perfeito. Gabi, o que é isso que você colocou aqui pra gente, Gabi? Explica. Então, é que teve um lançamento. Ayahuasca. Não, hoje não. Que o Carlos quer tomar. Eu acho que eu vou ter que apresentar o caminho pra ele. Mas assim, hoje não. É porque no dia do evento do Grat, 24 horas antes do jogo, eu falei assim, leva um prato exclusivo da Ibiapaba. Certo. Aí eu fiz um sorvete de pão tripinha na chapa. Com Um sorvete de pão tripinha na chapa. Por quê? Pão tripinha é patrimônio material de Tianguá. Sim. Então a gente fez esse sorvete. E eu usei uma telha do café do seu João Boita, que é daqui de Tianguá, com o cacau da Biene Cacau. E é um café com pão diferente. E eu levei pro evento de lançamento do Grat lá no... que foi do Qualifica, né? Que foi incrível. E aí eu falei assim, nossa, o Joe não pediu pra eu fazer nada. Uhum. Neste momento tão lindo, a primeira vez que eu venho no OpaCast, Não que eu vou é? estar lá com o Carlos. Eu falei assim, ele deve avisar em 15 minutos de antecedência. Eu falei assim, eu vou me preparar. E aí eu Como trouxe... ele não falou, né? Como Eu falei, ele não porque pediu, ele vai, né? eu tenho certeza que ele Como vai. não pediu, Eu tô é porque achando você estranho. aceitou, né? Como eu vou falar de comida sem comida? Eu não sabia que tinha essa mesa farta, né? Eu não sabia que tinha esse banquete Ela aqui. sentiu falta de eu pedir, foi? Foi. cara. Eu tô achando estranho. E eu peço mesmo, viu, Eu Carlos? aperreia bastante, Joe. Cara, pode ter certeza, todos que trabalham comigo são aperreados. É um talento. É. E aí eu falei assim, nossa, não pediu. E aí então, esses dias, deixa eu pegar aqui. Desculpa, Carlos, viu? Joe, isso é pra Liz, Joe. Que isso, Carlos? Envolveu Esses criança dias no eu meio. comprei Junso, que é uma raiz. Junso? Junso, que é aqui local. Junso ou Junso? Tem variação. Os dois são falados. Na dúvida, Johnson. É. E esse coquinho, que na verdade é uma raiz, que lembra uma tiririca, que é produzido no nosso Sertão da Serra. E ele tá nesse período do ano, é sazonal. E a gente tem esse coquinho que é versátil. Vou mostrar aqui na tela aqui pro pessoal. Mostra aí. Tem como pegar aqui, Isaac? Isso aqui não tem na Ibiapaba, né? Isso aqui Tem. tem. Genuíno É do de nosso Ibiapaba. Sertão da Serra. É? Mas é o Bajara? Serra inteira. Serra Eu inteira. comprei em Tianguá. Tá vendo? Ó? Como fosse um coquinho, né? Isso, ó. Parece uma ameixa, né? Mas é um coco mesmo. Desidratado, Na hora né? que você Parece um mastiga. parece frutozinho um amêndoa. desidratado, É. né? É uma amêndoazinha. Amendozinho. Isso. Ele é uma raizinha. E isso era muito comum na feira e vem sumindo. Porque a gente não vem estimulando e consumindo isso. A gente sabe que a cultura alimentar ela vai mudando, né? A cada 50 anos tem uma transição. A comida ela é viva, né? Ela se modifica, ela se transforma. Mas eu quis trazer isso porque eu tenho memória afetiva. Eu comia muito isso aqui vendo TV na casa da minha avó. Então era uma coisa que tinha um período do ano. E é legal as coisas terem um período. Assim como a Páscoa, a gente não tem o ovo de Páscoa, que é só naquele período. A gente não tem as comidas de Natal naquele período. A gente tem que esperar o ano inteiro para aquele momento. Eu sei que hoje a gente tem tudo quase a todo tempo no supermercado, mas eu acho legal esse ritual de alimentação. Muito me interessa. Aí eu trouxe esse leite de chufa, que é inspirado numa bebida espanhola, que é um leite feito com esse coquinho, que é um leite vegetal, né? Processado. Gera um resíduo que pode ser usado em bolos, em farinhas. E ele tem uma pitadinha de canela. E ele, a época de colheita dele é essa? A época do É ano? essa. É unicamente essa janelinha de tempo. Que foi Pode fazer propaganda do lugar? Pode, por favor. Foi na Burundanga. Burundanga. Na Ah, Burundanga, que com tem certeza, tudo, então vai né? ter isso nesse período do ano. Com certeza. Onde é isso? Aqui em Tianguá, próximo ao antigo Casa da mercado. Burundanga ali próximo aos Correios. Ah, que fica bem de esquina, né? Uhum. A gente pode fazer isso com a muqueca, com coco, sem o açúcar. A gente pode fazer isso, uma Mas sobremesa. Você já toca nela? Já botei a canela, só uma pitadinha, leve. Aí pode isso aqui é uma base pra muita coisa. Pra bebida, sobremesa, pra... Leite, cara. Leite de soja. Não de, De soja, soja né? não, Mas não de... faça isso Perdão. comigo, não. De soja não. Corta. De ayahuasca não. Como é o nome? Johnson. Leite de chufa. Chufa. Horchata, chamado. Chata. Então, isso aqui, a gente fala horchata, é um prato espanhol, então a gente pensa o quê? Tem valor de mercado, né? As pessoas... Mas E isso aí na aqui... Ibiapaba é chamado como? Junso. Junsun, Junso. Tem variações, que é um... que é essa raizinha. Raiz, né? Esse coquinho, Johnson, né? né? Como se fosse um coquinho, Exatamente. Né? Muito bom. Gostoso. E também tá presente na cozinha do Egito, há milenares de anos. Enfim, na cozinha na África também tá presente. Na Etiópia tá E presente. aí você acrescenta um item desse, por exemplo, numa torta, Sim. Eu posso fazer um peixe, ceviche, um peixe, uma né? Um moqueca. ceviche, Enfim, a alguma gente coisa pode do fazer tipo. tudo. Num café.
E é um produto nosso, local, especial, sazonal. Ou você compra agora com gatilho de urgência. Só esse período do ano. Será que esse leite dá pra fazer naquele, pra você deixar ele cremoso, Vaporizar, vaporizado, dá, sim. né? Dá, ele funciona pra vaporizar também. E ele, Fica a inclusive... dica, hein? A dica, né, cara? Já com pensou? aquela reaçãozinha. Festival do Johnson. Festival do Pra Johnson você ver Johnson, como né? a gente consegue criar diversas inovações, Verdade. né? A partir da cultura alimentar da gente. A gente só precisa ter... Quem diria que a gente conseguiria fazer a história da pizza de café que a gente Não é? comeu, né? Que era o Dom... Eu acho que ele não lembro. Não. É da pizzaria ANB. É. Lá em... Não, mas ele Meu deu o Rodrigo. nome de uma pi, deu o nome de um... Ah, o nome, né? Era daquele, do gangster lá, como é que era o nome? Ele deu um... Eu não lembro. Mas foi mais ou menos isso. Sim. Joe, você como representante do Sebrae, a Gabi também, mas eu queria que você dissesse como é que as pessoas fazem para ter acesso ao Qualifica Gastronomia. Está em andamento, já está funcionando, mas tem pessoas que podem entrar agora, empresas que podem chegar agora, como é que funciona? Pronto, a gente tem o programa, ele já finalizou as inscrições, a gente já finalizou, mas o Sebrae tem diversos outros projetos que os Contemplar, empresários né? podem ser contemplados, mas o universo de pessoas são só 80 empresários, a gente estendeu para 100 no território da Ibiapaba. Então, as empresas que queiram conhecer, a gente pode conversar, dialogar, ver como é que a gente pode apoiar, independente de qual projeto vai se encaixar. O Sebrae tem N projetos que você pode usufruir. Então, assim, como eu sempre falo, né? O empresário buscando a gente direciona ele para o melhor caminho, né? O melhor projeto, para a melhor ação, para a melhor oportunidade. É só realmente ele tiver mais interesse, mais compromisso. Abrir as portas. Abrir as portas, né? Como o Carlos abriu. Né, Carlos? Com certeza. E aí a gente fazer a diferença, né? No bar, assim, eu estava conversando recentemente com um grupo de alunos da Universidade Estadual aqui de São Benedito, né? A UVA. Né? E a gente falando sobre empreendedorismo lá. E uma das principais palavras que os alunos colocaram é a história da iniciativa. Né? De você ter iniciativa para você buscar melhoria para aquilo que é seu próprio. Então, eu deixo até essa palavra aí pro pessoal, né? Ter mais iniciativa, buscar mais ajuda, pesquisar, buscar informações sobre isso. Eu acho que se inspirar em pessoas que se inspirem em outras pessoas para poder se atentar a essas informações como essas que a Gabi colocou. Isso aqui, que foi colocado aqui, é um ouro para os olhos daqueles que vão enxergar isso com valor. E ver nisso a oportunidade. E ver a oportunidade. Então, E claro, é um material bem mais amplo, né? A gente Isso, só trouxe alguns spoilers a gente dele. só trouxe alguns... Mas tudo isso serve para a gente agir estrategicamente dentro do projeto de gastronomia no nosso Vocês têm território. indicadores. Gutierrez, cara, obrigado pela sua disponibilidade, né? Tá aqui representando todos aqueles que foram participar desse grande evento, né? Da gastronomia, levando aí o nome da nossa Ibiapaba para barreiras fora Verdade. do estado do Ceará, né? Em outras regiões do país. Te agradece e já fica o convite aqui para que vocês, né? Juntamente com sua esposa, voltem mais vezes. Maravilha, a gente que fica muito feliz de estar aqui participando, né? A amiga Gabi aqui com o Joe. E agradecer a você pela acolhida, né? Por estarmos aqui nessa tarde, noite maravilhosa, né? E dizer que estamos lá em São Benedito também à disposição. Espero recebê-los também em breve lá pelo Empório São José para a gente tomar um cafezinho, trocar uma ideia e ter um pouquinho de tempo ali de qualidade, né? Na hora. Então, também Com certeza. a todos que estão nos acompanhando aí, fiquem de olho. Não perca a oportunidade do voucher que vai ser. Já está sendo aí colocar à disposição para todos, né? Com certeza. Gabi, eu sou assim, eu sou suspeito para falar, mas eu sou apaixonado pela comunicação. Espero que a gente tenha feito a condução de uma forma que adorei. vocês tivessem ficado à Maravilha. vontade, aproveitado Não, foi aqui muito bom. esse momento. Fica o convite já para que você venha mais vezes, porque você tem muito conteúdo que pode agregar muito Verdade. ao pessoal que acompanha o Ai, OpaCast. maravilha. tá Só certo? me chama. O convite Será um vai prazer. estar sempre à disposição. Sempre que você Obrigada. tiver uma pauta e queira trazer, Uhum. não precisa esperar o convite. Pode se convidar e dizer, Carlos, esse conteúdo ele vai ajudar o pessoal do OpaCast. Então a gente marca um dia e já traz você aqui. Muito obrigado. Viu? Muito obrigada, eu adorei a acolhida. Até logo mais na Galinha Caipira, né? Já, verdade. João Maglas, por falar em galinha caipira, cara, não vejo a hora. Obrigado pela parceria de sempre. Tamo junto. Leva um abraço
ao Tomás, a Márcia, ao nosso grande representante, né, do Sebrae Regional aí, nosso amigo Francisco Magalhães, o Magal. E obrigado pela parceria de sempre do Sebrae sua com o OpaCast. A gente agradece, né, você acolher a gente tão bem aqui, né, a gente sabe da história que tem do Sebrae, o OpaCast, né, então todos os empresários da nossa região que estão direto e indiretamente têm algum relacionamento com o Sebrae, né, as histórias aqui. Temos, inclusive, pessoas que estão fora do país, representando aí a nossa região, né, em programas do Sebrae. A gente quer cada vez mais elevar o nosso território, elevar o turismo, a gastronomia, né, os empreendedores da nossa região. A gente sabe que aqui na nossa região tem muita gente boa. A gente só precisa dar um incentivo, estruturar um trabalho, e a gente sempre está à disposição de você, e você pode contar com a gente. Da minha parte, carta branca, né? E agradecer ao Gutierre por ter aceitado sair de São Benedito, e a Gabi por estar sempre junto com a gente discutindo, né, o futuro da nossa região, né? Não é fácil discutir um território, né? E a gente vem discutindo isso há muito tempo, né? É um desafio. É um desafio muito grande, juntamente com outras lideranças do nosso território. A gente faz tudo junto aqui. Tudo junto e misturado. E, assim, minha gratidão mesmo, Carlos, por você estar sempre elevando o nível da comunicação na nossa região para outros empresários, e vamos para frente, que atrás vem gente. Com certeza. Gente, eu falei para vocês que esse episódio ia ser incrível, né? E a gente não conversou aqui nem 10% do que ainda está por vir da nossa região. Nós temos a região muito pujante, não só no turismo, mas na agricultura, na gastronomia, em todas as áreas. Como o Joe sempre fala, é uma região próspera, sustentável e acolhedora. E o que depender da gente, do OpaCast, nós vamos fazer com que ela seja ainda mais. E você que está do outro lado aí, o que é que acha de tirar você da sua zona de conforto, dar uma chacoalhada e dizer assim, não, eu mereço estar junto com o Sebrae, eu mereço fazer parte dessa evolução, eu mereço fazer parte desse movimento. Então se posicione, né? Para depois não ficar de mimimi. Você sabe, aqui o pessoal já sabe como é que é a conversa. Não tem esse negócio de estar com passar pano, ficar fazendo média. Ninguém aqui gosta de ser mediano. A gente gosta de ser objetivo e trazer a mensagem da forma que você precisa ouvir. Porque amigo que é amigo fala o que você precisa ouvir e não só o que você gosta. Então, se você está aqui, é porque você entende essa mensagem. Obrigado mais uma vez aos nossos parceiros, Ibiapaba 24 Horas, o pessoal da BN Cacau, Ayla, Silas, da Premibi, a cervejaria da Serra da Ibiapaba, a fábrica de chocolates da Serra da Ibiapaba. Agradecer meu amigo Thiago Ismar, presidente do Fórum de Turismo da Ibiapaba, que vem fazendo um trabalho extraordinário à frente dessa instância de governança, e também, juntamente com o seu empreendimento, a Pousada Ramírez, muito obrigado. Agradecer o Isaac também, do Estúdio Noir. Você que quer ter um podcast como esse, você também pode. Se eu conseguir, você também pode. Só procurar o Isaac aqui, reservar o seu horário e fazer a sua comunicação da melhor forma. Mas antes da gente encerrar, né, o Joe vai abrir o teu agora, Joe? Não sei como é a dinâmica. Você quer fazer presentinho da BN Cacau para os nossos convidados. Aqui tem castanha com cobertura de chocolate. Tem umas dráguias de cereais também com chocolate. Aqui tem chocolate recheado com banana. O outro aqui é chocolate recheado, não dá para ver, mas, gente, presente maravilhoso da BN Cacau. Por favor, para você. Muito bonito. O Joe já tá segurando dele, morrendo de medo que eu abra. Queria agradecer mesmo para você. Tá ótimo, obrigado. Tá Obrigada. Carlos, esse Obrigada, aqui é a minha torta de bolo. Eu queria aproveitar e dar para você. Tá certo, cara. Vou levar para Maria Elisa, ela vai ficar muito feliz. De rapadura. Gente, obrigado mais uma vez, tá? Obrigada. Que Deus abençoe. Obrigado você que tá aí do outro lado. Que Deus abençoe sua vida. A gente se vê no próximo episódio do OpaCast. E ó, não esquece, segue aqui o nosso canal, se inscreve no canal, compartilha esse link com alguém que com certeza você sabe que precisa ouvir esse conteúdo. E faço mais um convite. Clica nesse QR Code aqui, ó, faz a leitura dele e vai para o nosso canal no Spotify. Vai fazer tua atividade física, vai viajar, vai cozinhar, ouvindo esse podcast, porque vai estar extraordinário. A gente se vê no próximo episódio. Até lá.